Ao saber que a namorada do seu irmão é a vizinha de infância, você decide retribuir na mesma moeda. Apenas porque, após 2 anos de casamento, você e a ingênua e inocente esposa têm um bom relacionamento. Até que ela reconheceu um erro e tudo foi destruído. Não só fez dele seu assistente pessoal, mas também, à noite em casa, ainda precisa responder às mensagens dele. Até mesmo no dia do aniversário, ela simplesmente te abandonou para dar uma festa de comemoração para ele. Então, quando seu irmão novamente flertou com sua esposa no escritório, você parou de fingir completamente. Xiaoshu, entre, por favor. Ao ver a bela figura entrando, o rosto de 2 pessoas de repente mudou. Bai Ningbin, desprezo. Que história é essa da mulher com o marido dela? Bi Yuntao parecia ter visto um fantasma. Ele estava tremendo. Youshu, o que você está fazendo aqui? Shen Youshu sorri docemente. Claro que estou aqui para trabalhar. O irmão Mu quer que eu seja sua assistente secreta. Bi Yuntao, com raiva no coração, perguntou. Pegue a caixa. Você é muito próximo da minha namorada. Você se encosta na esquina da mesa e sorri gentilmente. Xiaoshu é minha vizinha mais querida. Ela está precisando de um estágio. Como irmão, não posso deixar de ajudar. Bai Ningbin franze a testa. Isso não parece um pouco inadequado? O que um homem grande como você precisa de uma secretária? Você a olha de lado. Um toque de sarcasmo surge. Então, por que uma presidente precisa de um assistente masculino? Isso é uma necessidade do trabalho. Bai Ningbin rebate, insatisfeita. Então eu também estou fazendo isso por trabalho. Eu, como supervisor, não estou sempre na empresa. É perfeito para que Xiaoshu seja minha secretária, para exercer meu poder de supervisão. Certo. Então está decidido. Você olha para Bi Yuntao com um sorriso. Yuntao, você pode levar a Xiaoshu para dar uma volta na empresa, para se familiarizar com o ambiente. Ban Yun King Leng fez um som. Mulher, obrigado pela sua boa intenção, mas eu acho que a Xiaoshu não é adequada para ser sua secretária. É melhor você retirar essa ordem. Você acenou com a mão de forma despreocupada. Não tem problema. Se não souber, pode aprender. Eu vou ensinar pessoalmente. Ela logo conseguirá se familiarizar com o processo de supervisão. Shen Youshu também acenou com a cabeça. Sua voz transparecia descontentamento. O que aconteceu hoje? O irmão me deu uma oportunidade tão boa. Não vai estragar isso para mim. Assim que essas palavras saíram, Bi Yuntao imediatamente ficou nervoso. Xiaoshu, não era isso que eu queria dizer. Eu só estou com medo de que você seja enganada. Shen Youshu imediatamente fez uma cara séria. Mujia não é apenas o bom irmão vizinho dela. Ele também é o grande benfeitor que trouxe riqueza para toda a aldeia. Bi Yuntao teve a audácia de duvidar do caráter do irmão Mu. Como ela poderia suportar isso? Ao pensar nisso, ela franziu as sobrancelhas. O irmão Mu não é um estranho. Ele é meu irmão, ué. O olhar de Bi Yun de repente mudou. Vocês não são irmãos de sangue. Onde existe uma relação puramente entre homens e mulheres neste mundo? Ao ouvir isso, Bai Ningbin olhou para ele com uma expressão de choque. Não há relações puras entre homens e mulheres. Então, se aproximar dela desde o início também tinha segundas intenções. E Shen Youshu, ao ouvir isso, respondeu com um sorriso frio. Não há relações puras entre homens e mulheres. Ele é o secretário da minha cunhada. E também adotou irmãos e irmãs de consideração. Você disse. Você também não tem segundas intenções? Bi Yuntao ficou sem palavras por um momento. Não era isso que eu queria dizer. Shen Youshu também não se deu ao trabalho de responder a ele. Ela se virou e olhou para Bai Ningbin com um sorriso gentil. Oi, cunhada. Meu nome é Shen Youshu. Sou a irmã do irmão Mu. Mesmo que Bai Ningbin estivesse incomodada, ela só conseguiu responder de forma indiferente. Oi, Youshu. Depois de tudo, ele segurou a delicada mão de Shen Youshu. Vamos. O namorado não te leva para conhecer a empresa. Eu, como seu bom irmão, vou te levar para dar uma volta. Shen Youshu corou levemente e acenou com a cabeça. Sob os olhares surpresos dos irmãos, os dois saíram do escritório de mãos dadas. Os dentes de Bi Yuntao quase se partiram, contendo a raiva, colocando uma expressão de pena. Irmã Ningbin, você viu como o Muji é exagerado? No entanto, antes que pudesse terminar a frase, os olhos frios de Bai Ningbin pareciam uma faca, raspando. Saia daqui. Me chamar durante o horário de trabalho. Bi Yuntao imediatamente ficou assustado. Ele acenou com a cabeça e saiu do escritório. Neste momento, seu coração afundou. Pensava que o plano seria perfeito, mas não sabia que iria perder tão feio. Não apenas a situação se complicou, até mesmo a deusa que ele perseguiu por 2 anos. Era na verdade a irmã adotiva do seu rival. Mas mesmo que a realidade seja dura, Bi Yuntao também não pretende deixar isso assim. É preciso encontrar uma maneira de expor completamente o pior lado de Mu Jie. Assim,
Bai Ningbin e Shen Youxu irão realmente detestá-lo. Quando chegar a hora, poderá se apresentar como um salvador, fornecendo a quantidade certa de calor e cuidado ao gelo autocondensante. Naquele momento, o homem do grupo Shinjiui, sua posição não será difícil de alcançar. Ao pensar nisso, ele sorriu satisfeito. Exibiu um sorriso determinado. Então, virou-se e foi embora. Do outro lado, na área de escritório, você provocou curiosamente. Ah, sim, Xiaoshu. Seu namorado parece se importar muito com isso, não é? Estou com medo de que isso afete o relacionamento de vocês dois. Que tal eu convidá-los para um jantar outro dia? E aproveito para explicar isso a ele. Shen Youxu mordeu os lábios e soltou um pequeno som. Irmão Mu, você não precisa explicar nada a ele. Ele é quem fala sem pensar. Como poderia deixá-lo gastar? Em alguns dias, eu mesma cozinharei e convidarei você e sua cunhada para jantar em casa. Como está? Então não serei educado. Um brilho passou pelos seus olhos e você sorriu. Esse irmãozinho então não entende muito das coisas do mundo. Ainda bem que tenho uma namorada tão sensata como você. Caso contrário, você vai ter que enfrentar grandes dificuldades no trabalho. Shen Youxu concordou com a cabeça. Irmão Mu, você está certo. Quando tiver um tempo, preciso falar com ele. Ao mencionar isso, ela percebeu. Mu já está ainda mais bonito do que quando voltou à vila há alguns anos. E mais gentil e atencioso. Comparando esses dois, Bi Yuntao é simplesmente um vagabundo que faz escândalo sem razão. Você acariciou a cabeça dela com carinho. É seu primeiro dia de trabalho. Eu já pedi ao Departamento de Recursos Humanos para apressar seu crachá. Assim que as informações estiverem registradas, eu vou te levar para um grande jantar. Shen Youxu sorriu docemente. Então, irmã, não serei educado. E essa cena profunda entre irmãos. Aconteceu que Bi Yuntao, que passava por ali, esbarrou nela. A raiva subiu a cabeça de repente. Ele deu um passo rápido à frente. Ele gritou bruscamente segurando o pulso de Shen Youxu. O que vocês dois estão fazendo? A força foi tanta que Shen Youxu ofegou de dor. As lágrimas instantaneamente se formaram em seus olhos. Você franziu a testa. Ele se aproximou e abriu a mão de Bi Yuntao. Bi Yuntao, que tipo de loucura é essa? Não viu que machucou a Xiaoshu? Não venha com lágrimas de crocodilo aqui. Quem sabe o que vocês fizeram às minhas costas? Shen Youxu, furiosa e ansiosa, rebateu em voz alta. Bi Yuntao, você pode se acalmar um pouco? Eu e o irmão Mu somos inocentes. Não fique louco aqui. Bi Yuntao não estava mais ouvindo. Ele continuou gritando inocente. Eu vejo que vocês dois estão trocando olhares sugestivos. É claro que há algo entre vocês. Você bufou friamente. Se seu coração é sujo, tudo que você vê é sujo. Se você ousar tocar em mim novamente, não me culpe por ser rude. Bi Yuntao imediatamente ficou irritado com essas palavras. Ele levantou o punho e veio para cima. Você parece calmo por fora, mas por dentro está gritando de alegria. Venha. Venha, me bata. Bata em mim, seu idiota. Melhor usar toda a força que você tem. Nesse momento, pare. Bai Ningbin correu apressadamente do escritório, fazendo uma grande cena na empresa. Que tipo de comportamento é esse? Bi finalmente relutou e baixou o punho. Ele lançou um olhar feroz para você. Bai Ningbin franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Ao ouvir isso, você fez uma expressão de injustiça e falou primeiro. Querida, eu também não sei o que aconteceu com o Yuntao. Ele de repente ficou como um louco. Olha, a mão da Shen Youxu está toda vermelha por causa dele. Ao lado, Shen Youxu assentiu em concordância. As lágrimas não conseguiram mais se conter e escorregaram. Aquela aparência de rostinho banhado em lágrimas. Qualquer um que visse ficaria com pena. O olhar de Bai Ningbin imediatamente se voltou para Bi Yuntao. Ele está falando a verdade? Ao ver seu sorriso malicioso, Bi Yunson quase perdeu a compostura novamente. Contendo a raiva, ele explicou. Caixa branca. Mugé, ele acabou de tocar em Youxu. Eu fiz isso para proteger Youxu. Você rapidamente balançou a mão para refutar. Yuntao, não fale bobagens. Eu, como irmão, só estou acariciando a cabeça da minha irmã. Como isso se tornou algo indevido? Shen Youxu olhou para Bi Yuntao com um olhar frio. Exatamente. Yuntao, você comeu algo errado hoje. Ficar louco sem motivo e ainda querer bater no irmão Mu. Apresse em se curvar e pedir desculpas a ele. Bai Ningbin ouviu você tocar em Shen Yu. A determinação de Youxu estava inicialmente bastante insatisfeita. Mas ao ouvir que Bi Yuntao teve a audácia de agredir seu próprio marido, sua raiva imediatamente subiu. O que Youxu disse é verdade. Você agrediu Mu Jie. Bi Yuntao não pode mais explicar. Só podia apertar os punhos. As articulações estavam tão apertadas que doíam. Curvando-se relutantemente. Desculpe. Ao ouvir isso, o rosto de Bai Ningbin finalmente se acalmou. Yushin, da próxima vez, analise as coisas na empresa.
Não seja tão impulsivo. Xiaoshu, vocês também pensem nisso. Vamos todos trabalhar bem. Assim que terminou de falar, ela se virou e voltou para o escritório, observando como ela claramente favorecia Bi Yuntao. Você não se importou muito. Deu um tapinha no ombro de Bi Yuntao. Yuntao, nós somos todos uma família. Não deixe que essas pequenas coisas causem descontentamento. Bi Yuntao afastou sua mão com força. Ele resmungou e virou as costas, saindo. Shen Youxu estava com o rosto cheio de preocupação. Mulher, eu realmente sinto muito. O temperamento do Bi Yuntao está realmente piorando. Eu vou me desculpar por ele. Você dá de ombros, como se não se importasse. Xiaoshu, sua mão está bem? Tudo beliscado e vermelho. Shu forçou um sorriso amargo. Minha mão está bem. Desde que meu irmão esteja bravo, está tudo bem. Você finge se preocupar com o futuro dela. Ai! Eu não tenho nada demais. Apenas estou muito preocupada com sua vida futura. Seu namorado é tão jovem e já é tão violento. Se vocês realmente se casarem no futuro, ele não vai te agredir, vai? Essas palavras foram como um trovão, fazendo o corpo de Shen Youxu tremer. É verdade. Antes, Bi Yuntao nem ousava falar alto. Como ele poderia ter mudado tanto hoje? Será que este é o verdadeiro eu dele? Mas pensando no bem que Bi Yuntao já fez antes, ela ainda decidiu dar mais uma chance a ele, esforçando-se para abrir. Talvez seja por causa dos últimos acontecimentos. Quando as pessoas estão cansadas, é fácil perder a paciência. Você concorda plenamente. Afinal, são jovens. É normal ser impulsivo e irritável. Parece que ele precisa relaxar um pouco. Você deve aconselhá-lo bem. Shen Youxu assentiu vigorosamente. Eu vou. Bi Yuntao estava completamente desanimado, caindo na cadeira. Na cabeça. Estão todas as imagens de Shen Youxu e você juntos. Cada quadro, cada segundo é como uma facada, batendo forte em seu coração. E o que o deixou ainda mais desesperado foi: Shen Youxu realmente pediu que ele pedisse desculpas a Mu Jie. Este roteiro está errado. Ele pensou que era o caçador que controlava tudo, mas acabou se tornando um brinquedo nas mãos dos outros. No escritório, Bai Ningbin pegou o celular e fez uma ligação. Yao Yao, o que está acontecendo com aquela Shen Youxu? Você não saiu hoje com seu cunhado? Onde você está? Estou bem embaixo do prédio da empresa. Shen Youxu é minha irmã mais velha na faculdade. E também é a irmã mais nova da minha cunhada. Não está quase na hora das férias de verão? Minha cunhada veio ser secretária. O tom de Bai Ningbin estava cheio de avisos. Mas você não sente que eles estão muito próximos? E qual é o problema? Você não é próxima do seu irmãozinho também? Seu assistente masculino estagiário. Hehe. Bai Ningbin ficou bastante irritada com a atitude despreocupada dela. O que você está dizendo? Eu o contratei como assistente por causa da capacidade dele. Caso contrário, por que eu usaria um estagiário? Bai Yaoyao cortou com desdém. Vai enganar os fantasmas com isso. Minha irmã também faz isso. Eu já descobri tudo sobre o Bi Yuntao, o irmão biológico da sua luz da lua branca. Bai Ningbin estremeceu levemente. E, de repente, sentiu uma ansiedade inexplicável. Você está falando besteira. Hehe. Eu ainda não contei para o cunhado. É melhor você ser honesta com ele. Caso contrário, não haverá como terminar isso. Ning Shui disse, desesperada. Meus assuntos não são da sua conta. Não pense que eu não sei suas intenções maliciosas em relação ao seu cunhado. Eu aconselho você a cuidar de si mesmo. O que? Irritado. Você. Olhando para o telefone que foi desligado. Ningbin desabou na cadeira, sem forças. Minha própria irmã Xiao Yao, na verdade, também se interessou pelo marido dela. E os pais também escolheram ficar em silêncio. Afinal, para a família, pode não haver ninguém. Mas definitivamente não pode faltar Mu Jie. A cena muda. No estacionamento da empresa, Xiao Yao está sentado no carro. Suas bochechas, involuntariamente, ficaram rubras. Seu coração batia descontroladamente. Esta era a primeira vez que ela se mostrava tão firme com a irmã. Ai! Como você pode estar tão impaciente, expondo seus pensamentos assim? Yao Yao se deu um tapa na testa, frustrada. Ela só conseguia se lamentar por dentro. Mas ao pensar que sua irmã ainda tem um amor de infância, o coração de repente mudou de nublado para ensolarado. Isso é muito interessante. Um sorriso irônico surgiu no canto de Yao Yao. Ela está fazendo de propósito para não contar isso para Mu Jie. Ela quer ver qual será a reação dele. Essa cunhada que esteve ao seu lado por 5 anos. Ainda tem uma ideia clara sobre você. Não é do tipo que se deixa levar por amor. Ela se importa mais com interesses concretos. Desde que a boca esteja cheia. Mesmo que Bai Ningbin seja verdadeira, ela nunca iria se divorciar. Não iria abrir mão de algo tão etéreo para perder sua riqueza e glória. Além disso,
Há flores por toda parte na floresta. Por que se pendurar em uma rosa murcha? Homem capaz. Nunca faltam garotas bonitas ao seu redor. Às 8 da noite, você acabou de entrar em casa e viu Bai Ningbin sentada no sofá lidando com documentos. Então, ele se sentou ao lado de Bai Ningbin, estendeu a mão e agarrou diretamente a nuca dela. Querida, você está se esforçando muito, trabalhando duro tão tarde. Não é à toa que você é uma heroína entre as mulheres. Você é a deusa aos olhos dos homens. Bai Ningbin lutou simbolicamente por um momento, mas acabou cedendo. Após um momento, ao soltar, Bai Ningbin estava com o rosto todo vermelho, mas seus olhos ainda tinham um brilho de desejo. E você se sentou ereto e a puxou para perto de você. Como foi o desempenho do seu irmão hoje? Bai Ningbin bufou, mas está bom. Parece que a tia veio hoje. O temperamento está um pouco explosivo. Você soltou uma risadinha. Parece que você está com um ciclo irregular, hein? Não será que está muito cansada do trabalho? A prostatite atacou. Afinal, quanto mais afeminado o homem, mais fácil é a prostatite se manifestar. E, naturalmente, o temperamento fica mais explosivo. Bai Ningbin está cheia de interrogações. Não fale bobagens. A prostatite não é algo ruim? Ele tão jovem ter esse problema? Você sorri e imediatamente se rende. Está bom, está bom. Eu errei. Não deveria ter dito isso, meu irmão é melhor. Isso é mais aceitável. Bai Ningbin se encostou suavemente em você. Uma mãozinha travessa entrou na sua roupa. Você agarrou a mão dela que estava aprontando. Os músculos abdominais do marido são tão agradáveis de tocar. Bai Ningbin ficou com o rosto vermelho. Ela respondeu desafiadoramente. E os da sua esposa? Você não gosta de me ver vestida? Você começou a rir. Eu prefiro o kipau. Vista um kipau para mim esta noite. Agora. Bai Ningbin estava com preguiça de se mover. Hoje, preciso ser firme. Isso mesmo. Eu ainda tenho um monte de material para revisar. Se não for, tudo bem. Posso pedir para Yao Yao me mostrar também. Você acabou de se levantar. Nem teve tempo de se espreguiçar. Seu braço foi de repente agarrado pela Ningbin. Ela gritou apressadamente. Eu visto. Posso me vestir, não posso? Assim que terminou de falar, ela correu descalça de volta para o quarto, com medo de que você realmente fosse procurar a Yao Yao. Observando-a desaparecer na porta do quarto, você esboçou um sorriso triunfante. Virou-se e sentou-se em frente ao computador. Com familiaridade, abriu o histórico de conversas dela com Byung-tal. Na tela, a mensagem de desculpas do Byung-tal estava claramente visível. Desculpe, irmã Ningbin. Hoje, eu fui muito impulsivo. Peço desculpas a você e ao Mu-ge. A resposta de Bai Ningbin parecia muito generosa e tolerante. Reconhecer o erro e corrigi-lo é a maior virtude. Daqui para frente, você não pode ser tão impulsivo na empresa. Eu vou falar com seu irmão Mu. Byung-tal expressa gratidão nas entrelinhas. Obrigado, irmã Ningbin. Você é a irmã mais gentil, mais bonita e mais bondosa do mundo. Ningbin respondeu com um emoji tímido. Como a menos. Você tem namorada. Melhor guardar isso para dizer à sua namorada. Você ri friamente enquanto olha para a tela do celular. Seu coração não sente nenhuma emoção. Seus lábios até formam um leve sorriso sarcástico. Você tira uma captura de tela da conversa. E então sai da tela de chat. Criac. Ningbin trocou por um kipau vermelho vibrante. Ela saiu do quarto. Ela girou timidamente. O que você acha? É bonito? Você estende a mão e acaricia seu cabelo. Minha esposa, claro, é linda. Ningbin abaixou a cabeça timidamente. Como você ficou tão doce ultimamente? Isso não é porque eu tenho uma esposa bonita e capaz? Que pena. Ela ficou trabalhando até tarde. Não tive nem a chance de dizer algumas palavras a ela. Com o rosto. Você levantou suavemente o queixo de Ningbin, forçando-a a olhar nos meus olhos. Esposa. Você está tão linda hoje que é de deixar qualquer um sem palavras. O rosto de Ningbin ficou ainda mais vermelho e ela disse com um tom de brincadeira. Que chato. Já somos um casal velho. E ainda diz esse tipo de coisa. Embora eu diga isso. Mas meu corpo é muito honesto. Ela se inclinou e encostou a cabecinha em seu abraço. Você a olhou com um olhar gentil. Ningbin. Você não quer ter um filho? Bai Ningbin acenou levemente com a cabeça. Querendo ou não. Mas. Você estendeu a mão e cobriu uma parte dela. Interrompeu suavemente. Se você quer, então. Primeiro, precisa me satisfazer, seu marido. Só assim teremos um bebê. Amanhã é sábado. É exatamente o nosso mundo a dois. O olhar de Bai Ningbin começou a ficar cada vez mais distante. Sua respiração também se acelerou um pouco. Então você precisa ser gentil. Esse tom de brincadeira instantaneamente acendeu a chama em seu coração. Fique tranquilo. Eu serei muito gentil. Após uma batalha intensa e emocionante,
Bai Ningbin estava exausta, desabando em seus braços. Você deu uma olhada no relógio. Você ficou um pouco surpreso com a força dela agora. Foram exatamente 5 horas. Bai Ningbin conseguiu aguentar por 5 horas. No dia seguinte, ao acordar, você cozinhou calmamente uma panela de mingau de 8 tesouros. Estava prestes a sentar e comer. Bai Yaoyao de repente levantou a cabeça olhando para ele e perguntando: Cunhado, você não brigou com minha irmã ontem à noite, certo? Você ergueu uma sobrancelha. Eu, seu cunhado, sou bastante tolerante. Desde que não ultrapasse meus limites. O resto são apenas pequenas coisas, é mesmo? Os olhos de Yaoyao giraram rapidamente. Um sorriso travesso surgiu em seu rosto e ela perguntou: E se minha irmã der o grupo Shinjiu e para o Byun-tal? Ela se atreveria? Sua voz subiu instantaneamente 8 tons. Nem pense nisso. Mandá-la encontrar o vovô seria mais apropriado. Olha só. Está ficando ansioso, não é? Yaoyao estava rindo tanto que quase caiu para frente e para trás. Você rapidamente enfiou um baúzi na mão dela. Mesmo comendo, você não consegue se calar. Em poucos goles, você terminou sua tigela de mingau. Você pegou a tigela de mingau morno e entrou no quarto principal. Depois de acordar Bai Ningbin, você a alimentou com mingau. Mas nesse momento, a cena acolhedora foi interrompida por um toque de celular. Você pegou o celular e deu uma olhada. Você pressionou para atender e ativou o Viva Voz. Do outro lado da linha, a voz de Byun-tal soou cheia de expectativa. Irmã Ningbin, você já acordou? Eu comprei café da manhã e queria te trazer uma porção. Bai Ningbin ficou aquecida por dentro ao ouvir isso. Sentiu que esse irmão não a reconheceu. Mas você apenas sorriu maliciosamente. Ai, é um irmão adotivo. Ainda não tomei café da manhã. Seu irmão fez uma grande panela de mingau hoje. Rápido, traga a Xiaoshu também. Venham comer juntos. Byun-tal ficou em silêncio por alguns segundos e forçou um sorriso. Mulher! O que aconteceu antes foi porque eu não sabia como agir. Estou aqui para te pedir desculpas novamente. Quanto ao café da manhã, vamos deixar para lá. Na próxima vez. Xiaoshu precisa se mudar hoje. Depois de terminar, ainda temos que ir ao parque de diversões. Você sorriu. Então, claro. Eu e a sua irmã Ningbin também estamos planejando ir hoje. Vamos juntos. Muita gente animada. Byun-tal estava tão irritado que rangia os dentes. Realmente não precisa. Xiaoshu tem muita bagagem. Não sei quando vou conseguir arrumar tudo. Vocês podem ir se divertir primeiro. Não esperava por isso. O irmão Yun-tal é realmente um bom homem. Eu preciso ligar para Xiaoshu e elogiar você. Yun-tal ficou completamente confuso. O que isso significa? Preciso ligar para Shen Youshu. Mulher, espere. Bip, bip, bip. Ele olhou para o celular que já havia desligado. Uma raiva intensa subiu à sua cabeça. Ele bateu com força o celular no chão, olhando para o celular que estava em pedaços. O fogo dentro de Byun-tal não só não se apagou, como se acendesse ainda mais. Meu celular! Um grito de frustração e raiva ecoou por toda a rua. As pessoas que passavam olhavam para ele com estranheza. Está louco? Um celular que se quebra assim é um desperdício. Realmente é um filho pródigo. Ouvindo os comentários ao seu redor, irritado, ele começou a brigar com aquelas mulheres. Ele estava um pouco incomodado. Ele fez uma cara emburrada e reclamou. Eu ainda não consegui dizer uma palavra para o Yuntão. Como você desligou o telefone? Mas você não deu atenção a ela. Ele pegou o celular para si mesmo. Encontrou o número da Shen Youshu e ligou. Logo, a doce e suave voz da Shen Youshu veio pelo telefone. Irmão Mu, o que te fez lembrar de me ligar de repente? Você sorriu maliciosamente. Ele colocou no viva voz e falou devagar. Eu ouvi dizer que você está se mudando. Por que você não me ligou? Eu também poderia ir ajudar, né? Shen Youshu ficou claramente surpresa. Ela parecia muito surpresa com o que você disse. Mas eu só comecei a me mudar ao meio-dia. Agora ainda estou arrumando as coisas. Você disse que eu comecei a me mudar bem cedo. Você disse, fingindo curiosidade. Ouvi que ele estava animado. Ele ligou para sua cunhada de manhã dizendo que ia trazer café da manhã. Eu pensei em pedir para ele te trazer para comer algo juntos. Ele disse que você estava ocupado se mudando. Não tenho tempo para vir. Shen Youshu franziu a testa ao ouvir isso. Ele claramente prometeu que me compraria café da manhã esta manhã. E já se passaram mais de 10 minutos. Não vi nem sombra dele. Eu estava me perguntando isso. Não esperava que ele fosse ligar para a cunhada. Você sorriu e confortou. Ah, não pense demais. Afinal, eles são irmãos. É normal se preocuparem um com o outro. Não fique pensando bobagens. Shen Youshu se sentiu um pouco melhor ao ouvir isso. Obrigada, irmão Mu, por ser tão compreensivo comigo. Se Yun-tal fosse metade tão bom quanto você, eu ficaria satisfeita. No entanto, enquanto estava deitada, Bai Ningbin,
Bai Ningbin interrompeu de repente. Youxu, como você pode falar isso na frente de estranhos? Dizer isso sobre seu próprio namorado. Ao ouvir isso, suas sobrancelhas se levantaram. Sua voz tinha um tom de reprovação. Que estranhos? Youxu é minha irmã. Somos irmãos. Como podemos ser considerados estranhos? Ningbin arregalou os olhos. Vocês só se reconhecem como parentes. Não são de sangue. Ningbin, como você se tornou tão irracional? Que tipo de parentesco é esse? Entre mim e Youxu, é uma relação puramente fraternal. Não vou permitir que você fale bobagens aqui. Ningbin ficou completamente atordoada. Seu rosto estava cheio de mágoa e confusão. Sua voz estava trêmula. Você diz que eu sou irracional. Não é verdade? Você respondeu sem rodeios. Quando você estava tão gentil com Yuntal, você se preocupava com ele. E ainda o ensinava a trabalhar passo a passo. Vocês dois são tão íntimos. Eu disse uma palavra sobre você? Sua raiva foi instantaneamente acesa. Não hesite em questões de trabalho. Eu fiz isso pessoalmente. Ele está errado? Isso não está certo? Está certo. Sua voz também subiu uma oitava. Então, com que direito você diz que eu e a Xiaoshu somos estranhos? Ela, uma garota, está lutando nesta cidade. Eu, como irmão, não deveria ajudá-la? Nesse momento, o som da Shen Youxu, chorando, veio do celular. Irmão Mu, não brigue com a cunhada. Isso é tudo culpa minha. Você rapidamente tentou acalmá-la. Como isso pode ser culpa sua? É sua cunhada que está pensando demais. Ela é muito imatura. Bai Ningbin olhou com um brilho nos olhos. As lágrimas se acumulavam cada vez mais em seus olhos. Não esperava que seu próprio marido, por causa de um estranho, a fizesse parecer tão imatura. Você a confortou mais algumas vezes e então disse: hoje à tarde, quando você se mudar, eu vou te ajudar. Depois, vem aqui para almoçar. Isso não é muito bom, certo? Shen Youxu respondeu timidamente. Mas você, com grande generosidade, acenou com a mão. O que há de errado nisso? Então, está decidido. Após desligar o telefone, você virou seu olhar para Bai Ningbin. O que aconteceu com você hoje? Isso é um pouco irracional. Neste momento, Bai Ningbin não conseguiu mais se conter. Ela gritou com a voz embargada. Eu sou realmente incompreensível. Você está ligando para outra mulher na minha frente perguntando como ela está. Você já considerou meus sentimentos? Mas você não sente nem um pouco de culpa. Em vez disso, você me lançou um olhar e bufou. E agora você está chorando. Um mês atrás, você ligou para o irmão do Yuntão na minha frente. Aquele cuidado. Quem não sabe pode até pensar que ele é seu marido. Eu não disse nada. Como é que eu me preocupo com minha irmã e você chora assim? Bai Ningbin ficou imediatamente perplexa. Pensando bem, parece que realmente aconteceu. Mas ela é uma garota, afinal. Ela imediatamente se defendeu. Pare de falar besteiras. Isso é apenas o carinho normal de uma irmã por um irmão. Você não pode ser um pouco mais generosa? Hehe. Você não se deixa abater e imediatamente responde. Eu também sou um irmão que se preocupa com a irmã. Por que você está tão ciumento aqui? Você pode ser um pouco mais sensato? Mujie, você. Zinia estava tão irritada que rangia os dentes. Ela se virou abruptamente, de costas para você. Um homem tão insensível que não entende o valor de uma mulher. Você também deveria saber quando parar. Afinal, casais brigam, mas fazem as pazes. Não há nada que não possa ser resolvido com um tiro. Imediatamente escorregou e a abraçou por trás. Tudo bem, tudo bem. Hoje eu estou errado. Não deveria ter sido tão rude com você. Bai Ningbin estava resmungando. Mas os cantos de seus lábios não puderam deixar de se erguer. Dentro da delegacia, Shen Youxu olhava Bi Yuntao, que estava sendo repreendido pelos policiais. Ela ficou imediatamente furiosa. Você pode praticar. Até mesmo durante o tempo de comprar o café da manhã, você consegue arranjar briga com um grupo de tias. Ela olhou para baixo, se sentindo muito injustiçada. Eu também fiquei irritado por um momento. Shen Youxu gritou com frustração. Fiquei irritado com você. Mesmo que esteja bravo, não se pode agredir os outros. Bi Yuntao não suportou que Shen Youxu tratasse assim, sendo normalmente tão dócil. Não é culpa do seu bom irmão Mujie? Caso contrário, eu poderia agredir? Shen Youxu ficou tão irritada que começou a rir. Que relação isso tem com o irmão Mu? Você bateu em alguém e ainda quer jogar a culpa nos outros. Como você se tornou assim? Bi Yuntao balançou a cabeça e zombou. Chamar você de irmão o tempo todo é tão carinhoso. Os olhos de Shen Youxu estavam cheios de decepção. Ela riu com desdém. Eu não sou como algumas pessoas. Irmã Ningbin, você já tomou o café da manhã? Bi Yuntao ficou completamente atordoado. Aquela Shen Youxu, que sempre foi tão gentil. Como ela de repente se tornou tão sarcástica? Deve ter sido Mujie quem reclamou com ela. E Shen Youxu não se deu ao trabalho de olhar para ele novamente.
Depois de assinar o termo de responsabilidade, perdeu. Saiu sem olhar para trás. Neste momento, a decepção realmente atingiu seu auge. Ao voltar para o dormitório, começou a arrumar suas coisas. Mas em sua mente, só havia a expressão irredutível de Byung-tal. Ela estava tão irritada que seus dentes estavam cerrados. No passado, o temperamento de Byung-tal era famoso por ser bom. Mas desde que se formou, parecia ter se tornado outra pessoa. Quanto mais Shen Youxu pensava, mais irritada ficava. O que exatamente aconteceu? Será que ele sempre foi assim por dentro? Apenas se disfarçou muito bem antes. Ao pensar nisso, ela sentiu de repente uma onda de culpa por você. Pela primeira vez, começou a duvidar desse relacionamento. Será que ainda vale a pena continuar? Assim que esse pensamento surgiu em sua mente, ela imediatamente hesitou novamente. Afinal, foram 2 anos de relacionamento. Não é algo que se pode simplesmente terminar facilmente. Justo quando Shen Youxu estava em um dilema profundo, o celular de repente tocou. Viu que era sua ligação. A expressão de preocupação em seu rosto foi instantaneamente substituída pela surpresa. Apressou-se em atender. Alô, irmão Mu. Xiaoshu, como está a arrumação da sua bagagem? Eu já estou com o carro na porta da escola. Mas o segurança aqui é muito teimoso. Não deixe entrar. Shen Youxu não esperava que Mu Jie realmente viesse ajudá-la a se mudar. Seu coração se aqueceu e ela sorriu ao dizer: Obrigada, irmão Mu. Eu já estou quase pronta. Espere um momento, por favor. Ela arrumou suas coisas rapidamente. Levou um esforço enorme para arrastar tudo até o andar de baixo. Assim que chegou ao saguão do primeiro andar, ela viu você e Bai Yao Yao. Yao Yao, você também veio? Bai Yao Yao acenou com a cabeça enquanto segurava seu braço. Sorrindo, ela se vangloriou. Hoje é a primeira vez que esta bela garota vem ajudar alguém a se mudar. A irmã Youxu está feliz, você fez beicinho. Com esse corpinho pequeno, é melhor deixar para lá. Quando foi que não fui eu que ajudei a pegar suas malas? Bai Yao Yao olhou com raiva. Se você se mudar, é como se eu me mudasse também. O que é seu não é meu? Você ficou surpreso e, aproveitando, a abraçou pelos ombros, brincando. Dizem que a cunhada é metade do cunhado. Parece que você está planejando se entregar completamente a mim. Bai Yao Yao assentiu com um rosto sério. Isso mesmo. Eu sempre fui sua, não é? Shen Youxu ficou boquiaberta ao lado. A famosa da Universidade Jianshen é, na verdade, uma controladora de irmãs mais velhas. Imediatamente, não conseguiu conter o riso. A conexão entre vocês dois é incrível, não é? Bai Yao Yao concordou, rindo. Claro que sim. Eu sempre estive atrás dele desde pequena. Já não consigo viver sem ele. Riu alto. Você não consegue se afastar da brincadeira. Ou não consegue viver sem a comida que eu faço. Está tudo quase igual. Ziao Yao empurrou a mala à atleta. A honrosa tarefa de carregar a mala da Bela fica com você. Entendido. Minha flor do colégio. Você se aproximou e pegou a mala de Shen Youxu. Você caminhou até o carro e colocou a bagagem dentro. No momento em que o porta-malas se fechou, você viu de relance. Não muito longe, havia uma silhueta familiar. A figura estava com os punhos cerrados e os dentes apertados. O ódio em seus olhos quase o consumia. E seus lábios formaram um sorriso divertido. Você fez um gesto silencioso com os lábios, sua namorada. Eu a levei. Byung-tal, ao entender as palavras, ficou furioso instantaneamente. Ele estava prestes a avançar. Você pisou fundo no acelerador. O carro de luxo rugiu e disparou, deixando Byung-tal parado no lugar. Ele olhou fixamente na direção em que o Audi desapareceu. Em seu coração, restava apenas uma infinidade de desespero e ressentimento. Ele queria gritar, mas a garganta estava como se estivesse entupida. Não conseguia emitir um som. Justamente nesse momento, uma poça de fezes de pássaro caiu exatamente em sua cabeça. Byung-tal instintivamente estendeu a mão para tocar. Aquela sensação pegajosa instantaneamente acendeu sua raiva. Ele olhou para o céu, furioso, e começou a xingar. Seu pássaro. Se você tem coragem, faça de novo na minha cabeça. Os estudantes que passavam ficaram paralisados por um momento. Em seguida, explodiram em risadas estrondosas. Mas ninguém percebeu que sob os pés de Byung-tal, um talismã amarelo havia se transformado em cinzas silenciosamente. Quando viu esta mansão de 200 metros quadrados, e um guarda-roupa cheio de roupas, Shen Youxu ficou tão surpresa que cobriu a boca, com uma expressão de incredulidade. Isso é lindo demais, não? Bai Yao Yao levantou o queixo com orgulho. Tudo isso foi o cunhado que me pediu para preparar para você. Por causa deles. Estou quase sem fôlego. Shen Youxu apressadamente balançou a cabeça. Irmão Mu, isso é muito valioso? Eu não posso aceitar. Sua voz tem um tom que não admite recusa. As coisas já foram compradas. Se você não quiser, elas só vão ficar aqui acumulando poeira. Aqui, pega.
Se você continuar a ser tão formal comigo, eu realmente vou ficar brava. Youxu hesitou por um momento. No final, ela acabou concordando. Tudo bem, então. Bai Yaoyao lançou um olhar sugestivo. Irmã, você pode se afastar um pouco? Você assentiu com compreensão e saiu discretamente. Dentro da sala, Bai Yaoyao perguntou com um olhar sugestivo. E aí, como está? Você ficou muito emocionada, não é? Que tal considerar dar um presente ao seu irmão Mu como agradecimento? Shen Youxu levantou a cabeça abruptamente. Suas bochechas estavam vermelhas. Yaoyao, o que você está dizendo? Assim, eu já tenho namorado. Bai Yaoyao imediatamente soltou uma risada. Só o seu namorado. O dia todo com esse jeito afeminado. Ele já te deu algum presente decente? Ele te levou para viajar? Ou te deu alguma surpresa romântica? A cabeça de Shen Youxu balançava como um chocalho. Parecia que poderia quebrar a qualquer momento. Bai Yaoyao, cheia de indignação, continuou. Isso não é exatamente isso. Que tipo de namorado é esse para manter por perto? Dizer isso é ser egoísta. De jeito nenhum, você. Caso contrário, por que ele iria seduzir minha irmã? Ao ouvir essas duas palavras, Shen Youxu arregalou os olhos de repente. Bi Yuntao, ele. Cunhada boa. Bai Yaoyao acenou com a cabeça, com uma expressão séria. E isso já está acontecendo há um bom tempo. O cunhado, pensando no bem de todos, só pode fingir que não sabe. Na verdade, ele está sofrendo muito por dentro. Shen Youxu estava um pouco surpresa. Ela não conseguia entender. Que tipo de pessoa é essa para ter esse direito, sendo apenas uma pessoa comum? Uma mulher deve ser tratada de forma diferente. E até aceitar o irmão. Por que ela reconheceria o irmão? Bai Yaoyao olhou cautelosamente para a porta antes de falar em voz baixa. Porque ele é o irmão que foi embora. Deve ser o primeiro amor da minha irmã. O que? Shen Youxu entendeu instantaneamente. Uma faísca de raiva passou por seus olhos. Tudo bem. Ótimo. Vamos arranjar um lugar. Eu realmente fui cega. Na sala de estar. Você de repente teve um pressentimento e começou a contar. Por que minha sorte no amor aumentou em 2 flores? Assim que me virei, um rosto bonito se aproximou rapidamente, com um toque de doçura. De repente, um pouco de constrangimento apareceu em seu rosto. Seu olhar se fixou em Bai Yaoyao. Um sorriso sutil surgiu em seus lábios. Sua ideia. Bai Yaoyao estava com um olhar confuso, mas logo se recompôs. Colocou um sorriso inocente. Como isso é possível? É claro que a irmã Youxu gosta do irmão Mu. Depois de dizer isso, ela ainda olhou para o céu de forma deliberada, com uma expressão que dizia que isso não era da conta dela. Ao ver essa cena, seu sorriso se aprofundou ainda mais. Virou-se para Shen Youxu. Apenas a vi com o rosto vermelho, acenando levemente com a cabeça. Yaoyao não estava errada. Eu realmente gosto do irmão Mu. Depois de ouvir, você se alegra, mas diz. Xiaoshu, não deixe que essa louca da Yaoyao te influencie. Afinal, você é a namorada do Untao. Hoje, vamos guardar isso para nós. Ao lado, Bai Yaoyao lançou um olhar irritado para você. Esse homem ainda está aqui se fazendo de sério. Mas Shen Youxu ficou ansiosa e deu um passo à frente. Irmão Mu, eu realmente gosto de você desde pequena. Fui enganada pelas palavras persuasivas do Bi-yun. Com ele, no máximo, só seguramos as mãos. Não há mais nada além disso. Você suspirou levemente. Xiaoshu, você deveria saber. Eu já estou casada. Eu não estou disponível. Shen Youxu disse ansiosamente. A cunhada agora está sendo manipulada por Bi Yuntao. Estritamente falando, isso já é considerado incrível. Ao ouvir isso, seu coração deu um salto. Se falarmos sobre os sentimentos de Bai Ningbin em relação ao irmão adotivo, eu não acreditaria nem se você me batesse. Quanto ao chamado Deus, isso pode ser considerado algo? A razão pela qual as pessoas fazem isso, na maioria das vezes, é por solidão. Embora eu tenha sido um pouco vagabundo, você cuida de todas as necessidades das 2 irmãs. Mesmo nesse aspecto, Bai Ningbin não consegue te satisfazer. Você se atreveria a apostar 5 bilhões em seu corpo. Bai Ningbin definitivamente não poderia te trair. Quanto a outros fatores divinos, como a luz da lua branca que se foi, no máximo, é apenas um pensamento. Ao pensar nisso, você soltou uma leve risada. Então, isso conta como corpo? Shen Youxu instantaneamente ficou com um rosto vermelho. Eu não sou casada com Bi Yuntao. Não temos nem mesmo gestos íntimos. No máximo, é apenas nominal, mas... Do outro lado, Bi Yuntao estava confuso e em dor, quase enlouquecendo. Não consigo entender por que Shen Youxu de repente o traiu. Será que é culpa dele por estar muito próximo de Bai Ningbin? Ao pensar em Bai Ningbin, os olhos de Bi Yuntao instantaneamente se tornaram ardentes. Ela é a juíza de uma das principais empresas do país. Seu corpo é deslumbrante.
Seu rosto é tão bonito que parece uma deusa descendo do céu. Aquela aura de mulher madura e confiante. Simplesmente faz sua vontade de conquistar disparar. Mulher, um cara que nem terminou o ensino médio. Por que ele deveria ter uma beleza tão extraordinária? Essa beleza excepcional deveria estar com ele. Esse talento excepcional. O grupo Shinji só pode prosperar nas mãos dele, para se desenvolver melhor e alcançar novas glórias. Ao pensar nisso, Bion se tornou mais determinado. Ele decidiu que Bai Ningbin seria sua. Shen Oushu também deve ser dele. Desde que Shen Oushu volte e reconheça seu erro. Não é que eu não possa ser misericordioso e perdoá-la. Ele respirou fundo. Discou o número de Bai Ningbin. Queria agir primeiro e tomar a iniciativa. Mas do outro lado da linha ninguém atendeu. Bion Tao relutantemente discou novamente. O sinal de ocupado soou. Cada toque era como um martelo batendo nele. No entanto, ninguém atendeu. Seu coração afundava pouco a pouco. Bai Ningbin é uma renomada designer. Como é possível que ela não atenda o telefone? Onde ele errou? Aqui, você deu uma olhada na chamada no celular. Um sorriso frio surgiu em seu rosto. Esse cara ficou nervoso. Quando saiu de casa pela manhã, você pegou o celular de Bai Ningbin sem pensar. Afinal, a esposa merece descansar bem depois de tanto trabalho. Como poderia ser perturbada por coisas tão triviais? Você deu um bocejo. Olhou para o relógio. Ainda era cedo. Quando acordar, peça para a cunhada trazer a irmã para jantar. No quarto, Shen Oushu perguntou suavemente, como se estivesse pensativa. Yao Yao, você também gosta de ossos? Yao Yao ficou surpresa por um momento e logo sorriu com naturalidade. Gosto sim. Meu cunhado é meu salvador. Nesta vida, eu dependo dele. Shen Oushu perguntou hesitante. Então, por que você ainda me incentiva a me declarar para o irmão Mu? Yao Yao sorriu de forma confiante. Ao lado de um homem excelente, nunca faltam mulheres bonitas. Além do mais, nós não vamos nos casar com o cunhado. Não podemos viver juntos como irmãs? O mais importante é que meu cunhado não vai se divorciar da minha irmã. Ele não quer abrir mão de seus bens. Mas isso não vai gerar fofocas? Shen Oushu ainda estava um pouco preocupada. Yao Yao levantou as sobrancelhas, não se importando. Diante do poder e da riqueza absolutos, fofocas não valem a pena ser mencionadas. Não passa de inveja. Conseguir ter 3 beldades ao mesmo tempo. Isso é um prazer de nível imperial. Não dá para não sentir inveja deles. Oushu não pôde deixar de admirar seu raciocínio peculiar. De quem você aprendeu tudo isso? Nesse momento, Yao Yao de repente mudou de assunto. Rápido, me conta. Aquele cara esquisito, Bion Tao. Como ele conseguiu enganar uma beldade como você? Quero aprender com isso. Shen Oushu sorriu resignada. Então, ela contou como conheceu Bion Tao. E sobre sua corte excessiva que durou 6 meses. Contou todos os detalhes de sua abordagem. Yao Yao fez uma careta. Depois de tanto tempo, aquele idiota também é um bajulador. E ainda por cima, um que muda de atitude quando não consegue o que quer. Ainda bem que você não se entregou a ele. O tempo passou assim, segundo a segundo. Você só sente um coceira no nariz. Ela acariciou os cabelos na ponta do nariz, com uma expressão de encantamento. O aroma natural que a fada traz consigo. É simplesmente hipnotizante. Yao Yao, com o rosto pequeno corado, disse de forma delicada. Odeio a contagem. Eu não sou tão boa assim como você diz. É simplesmente incrível. Você se sentou e se espreguiçou. Yao Yao, vá buscar sua irmã para jantar. Eu e Oushu vamos cozinhar, para que vocês experimentem a nossa receita exclusiva da vila. Shen Oushu também seguiu suavemente. É verdade. Traga a cunhada também. Experimente a comida caseira da nossa região. Os olhos de Yao Yao brilharam instantaneamente. Ótimo, ótimo. Vou lá agora mesmo. A pessoa acabou de sair há pouco tempo. Você estava prestes a ficar mais alguns minutos. Um toque de telefone estridente a puxou de volta abruptamente. Instintivamente. Você achou que era aquela garota de chá verde ligando de novo? Mas ao pegar o celular da Bai Ningbin, percebeu que não tinha tocado. Então, só havia uma verdade. Você deu alguns passos e entrou no quarto. Seu olhar se fixou precisamente naquele celular rosa. Você soltou uma risada. Pegou o celular e, sem pensar, apertou para atender. Oushu, onde você está agora? A voz de Bion Tao estava carregada de choro. O que aconteceu hoje foi culpa minha. Eu realmente errei. Por favor, me perdoe desta vez. Eu prometo que não vou errar novamente. Você falou com uma voz estranha e sarcástica. Não é o nosso irmão Yun-Tao? O quê? Que grande crime você cometeu hoje? Por que está tão ansioso? E Bi-Yun-Shin estava sozinho no quarto do hospital. Bi-Yun-Shin estava no fundo do poço. Hoje ele parecia estar possuído pelo deus da má sorte. Ao sair, tudo deu errado. Ele queria ligar para Shen Oushu em busca de consolo.
Mas, para sua surpresa, quem atendeu foi aquele idiota do Shouji. Ele suporta a dor intensa e grita para o celular. Mujer, onde você levou a Youshu? Você ri levemente, cheio de sarcasmo. Eu digo, irmão, você realmente é um namorado muito fracassado. Você nem sabe que sua namorada vai se mudar. Eu, como irmão mais velho, ajudei a levar as coisas dela. O que você vai fazer para me agradecer? Ao ouvir isso, Byung-tal ficou tão furioso que parecia que ia explodir. Nossa família toda. Onde você levou a Youshu? Você dá uma risadinha. Irmão, como você ainda está xingando as pessoas? Você é muito. Seus pais trabalharam duro para te criar. Para você ser tão maleducado por aí. TSK. É simplesmente uma vergonha social. Você está desperdiçando sua identidade de estudante universitário. Você não tem nenhum tipo de educação. Byung-tal estava tão furioso que parecia que ia explodir. Mujer, pare de falar besteira comigo. Diga logo onde vocês estão. Mas você não levou isso a sério. Ele disse devagar. Claro que estamos em casa. Youshu está tomando banho. Esta noite nós dois estamos prontos para uma boa noite. Seu filho da mãe. Você se atreve? Esse grito não só assustou o velho da vizinhança, mas também chamou a atenção dos médicos e enfermeiros lá fora. Eles correram apressadamente. Ele imediatamente correu e o prendeu, com medo de que ele enlouqueça e machuque alguém. O paciente suspeitasse de estar com raiva. Preparem a injeção tranquilizante. Me solta. Eu não quero tomar injeção. Byung-tal olhou com os olhos arregalados para a enorme seringa que o médico segurava. Ele ficou apavorado. O médico levantou a seringa sem expressão. Ele falou friamente. Virei-o para mim. Os seguranças e enfermeiros agiram rapidamente. Em um piscar de olhos, ele foi virado. Não converse. Eu realmente estou com raiva. Byung-tal ficou tão assustado que parecia um cesto de palha. Segurando a sola com as duas mãos, o médico até levantou as pálpebras. Ele levantou a seringa bem alto e a desceu com força. Só se ouviu um estalo. E um grito horrível saiu, como o de um porco. E aqui você estava deitado, rindo até chorar. Quase se foi. O grito dos porcos este ano está bem peculiar. Shen Youshu, que acabou de voltar do mercado, olhando para essa cena, perguntou curiosa. Irmão Mu, por que você está rindo? Tão feliz. Você limpou a garganta, segurando o riso, e disse. Youshu, aquele garoto, Byung-tal, foi para o hospital. Ouvi dizer que foi por causa de Sete. Agora está tendo uma crise. Não pensei que Shen Youshu, ao ouvir isso, ficaria. Com uma expressão indiferente, ela fez uma careta. Com uma saúde tão frágil para alguém tão jovem. A raiva atacou. E atacou. Você acariciou a cabeça dela com carinho. Vamos. Nós dois vamos cozinhar. A cozinha está cheia de risadas e alegria. A atmosfera é leve e agradável. De vez em quando, fazemos pequenas piadas que aproximam a gente rapidamente. Você frita habilidosamente a carne de porco caramelizada na panela. Seu perfil é elegante e atraente. Instantaneamente chamou a atenção de Youshu, que estava lavando os vegetais. Ela não pôde evitar de parar o que estava fazendo. Ficou olhando para você com um olhar perdido. Você sentiu o olhar dela. Você se virou. Seus olhares se encontraram. No momento em que os olhares se cruzaram, parecia que uma faísca sutil surgiu no ar. Shen Youshu, envergonhada, abaixou os olhos. Continuou ocupada com o que estava fazendo. Mas seu coração estava batendo descontroladamente. Como pode não se acalmar? O sentimento indescritível no coração nasceu. Isso a deixou um pouco confusa. Ao mesmo tempo, quando Bai Ningbin entrou na casa, ela foi surpreendida pela cena à sua frente. A decoração era minimalista, mas cheia de estilo. Os móveis estavam organizados de forma impecável. Cada detalhe exalava um toque de design cuidadoso. Mas quando seu olhar se fixou em certos detalhes, uma estranha sensação surgiu em seu coração. À primeira vista, parecia ter sido preparado especialmente para uma mulher. De qualquer ângulo, parecia um esconderijo para amantes. Estou chegando. Você apareceu na cozinha, sorrindo e chamando. Venha rápido ajudar a servir os pratos. O que você está fazendo parado? Bai Yaoyao correu pulando para pegar os pratos. Ela ainda queria usar suas pequenas mãos para roubar um pedaço de costela. Vá lavar as mãos. Você lançou um olhar significativo. 5 minutos depois, na mesa de jantar, a família desfrutava alegremente da refeição. Olhando você servindo comida para Shen Youshu e Bai Yaoyao com tanta atenção, Bai Ningbin sentiu um aperto no coração. Por que ela deveria dividir algo que pertence apenas a ela com outras mulheres? Indignada, ela respondeu friamente. Marido, preste atenção nas consequências. Você respondeu com uma expressão confusa. Que consequências? Que consequências pode haver na própria casa? Casa. Bai Ningbin pegou o ponto e questionou, chocada. Você disse que isso é uma casa.
Você ainda quer morar aqui? É verdade. Aqui é perto da empresa. Para ir ao trabalho, nem preciso dirigir. Que conveniente. Você respondeu como se fosse algo normal. Assim que terminou de falar, Bai Ningbin bateu na mesa e se levantou. Não pode ser assim. Vocês, homens e mulheres sozinhos. Não se esqueça de que você também tem um marido. Hehe. Você e Byung-tal no escritório. Um homem e uma mulher sozinhos por 2 horas. Eu já te avisei sobre as consequências? Não se esqueça de que você também é casada. Bai Ningbin ficou rígida e respondeu desafiadoramente. Nós estávamos falando sobre trabalho. Eu também estou fazendo isso por trabalho. Bai Ningbin estava tão irritada que seu rosto ficou vermelho. Sem pensar, ela gritou. Então, o que você fez pela empresa? Você é apenas um aproveitador. Mas assim que as palavras saíram, ela instantaneamente se arrependeu. Ziao Yao, que estava comendo, também largou seus achis, olhando para ela com uma expressão de incredulidade. Ao lado, Shen Oushu olhava para você com preocupação nos olhos. Seu olhar era frio como gelo. Sua voz estava cheia de intenção. Você tem coragem de dizer isso de novo? Antes que as palavras terminassem, os achis na sua mão direita foram envoltos por uma luz roxa. Em um instante, se transformaram em cinzas. Essa cena aterrorizante fez com que todos presentes, todos ofegaram ao mesmo tempo. Marido, eu não quis dizer isso. A voz de Bai Ningbin estava embargada. Ela estava tremendo. Você soltou um resmungo frio. Preste atenção no que eu estou dizendo. O grupo Shinjiu e deve seu sucesso a mim. Eu posso te colocar na posição de. Da mesma forma, posso te puxar para baixo. Primeiro, cuide dos seus próprios problemas. Não leve isso a sério, como se fosse um lixo. Não estou interessado em te mimar. Bai Ningbin ficou completamente apavorada. Ela rapidamente segurou seu braço. As lágrimas brilhavam em seus belos olhos. Marido, eu errei. Por favor, me perdoe desta vez. Tudo bem? Bai Yaoyao e Shen Oushu correram para apaziguar a situação. Cunhado, não fique bravo. Minha irmã é só uma cabeça de porco. Ela fala sem pensar. Não leve isso a sério com ela. Irmão Mu, que dia maravilhoso hoje. Rápido, não fique bravo. Para não afetar nosso apetite por comida deliciosa. Isso. Vamos comer. A comida deliciosa pode eliminar toda a infelicidade. Você suspirou, controlando sua raiva. Vamos considerar que o que aconteceu hoje já passou. Na próxima vez, não mexa mais nessa caixa de. Não se esqueça de que sou o presidente do conselho da empresa. Bai Ningbin acenou com a cabeça como um pintinho, ansiosa para garantir tudo. Eu prometo que não vou mais te deixar irritada. Desde que você não fique brava, está tudo bem. Bai Ningbin e Bai Yaoyao estão vendo você ficar brava pela primeira vez. Incrivelmente, você até conseguiu fazer raios e trovões. Ainda bem que elas conhecem seu caráter. No calor da raiva, foi manipulada. E Shen Oushu sabia disso. Muje aprendeu a ser marido desde pequeno em um templo. Mas ela nunca imaginou que Muje poderia até fazer raios. Isso é simplesmente impressionante. O jantar terminou em uma atmosfera constrangedora. No caminho de volta para casa, sentada no banco do passageiro, Bai Ningbin estava bastante inquieta. No final, ela reuniu coragem e perguntou em voz baixa. Com calma. Meu celular não está em L? Você lançou um olhar de lado para ela. É verdade. Peguei sem querer o errado. Seu irmão, Byung-tal, ligou hoje. Parece que ele foi para o hospital. O rosto de Bai Ningbin ficou instantaneamente pálido. O que aconteceu com Byung-tal? Como ele foi parar no hospital sem mais nem menos? Você deu de ombros, como se não se importasse. Quem sabe? No telefone, parece que ele foi. Ele contraiu raiva. Isso soa bem sério. Ao ouvir isso, Bai Ningbin ficou tão agitada quanto uma formiga em uma panela quente. Não se preocupe com mais nada. Eu vou ao hospital vê-lo. Amor, me leve até lá, por favor. Bai Ningbin foi expulsa do carro por você. Você realmente a tratou como se fosse sua motorista. Isso a deixou cheia de maus hábitos. Bai Ningbin estava tão irritada que começou a pisar os pés no chão. Ela gritou para as luzes do carro que se afastavam. No entanto, o carro não fez nenhuma pausa. Logo desapareceu na noite. Bai Ningbin estava tão brava que suas bochechas ficaram vermelhas. Ela pegou um celular reserva da bolsa. Ela rapidamente digitou um número. Ela tentou ligar várias vezes para Byung-tal, mas a voz mecânica e fria do telefone a deixou ainda mais furiosa. Jianshen é tão grande. O hospital tem pelo menos 80 leitos. Como saber em qual hospital está? Assim que você voltar para casa e oferecer incenso ao ancestral Sankin. Você se sentou no sofá da sala e fechou os olhos para relaxar. Yao Yao se aproximou e perguntou em voz baixa. Cunhado, você também pode me ensinar a arte mágica? Você se endireitou e balançou a cabeça. Não pode. Seu talento não é suficiente. É evidente que você colocou todo o seu talento na aparência. Yao Yao,
insatisfeita, fez bico. Como você pode dizer que meu talento é ruim se nunca viu? Eu sou bonita por natureza. Quem sabe meu talento também é excepcional. Você acenou com a mão. Ensinar algumas técnicas de luta seria mais apropriado. Não pense em aprender magia. Hoje em dia, onde há tantos monstros e demônios, minha empresa de limpeza está aberta há tanto tempo. Você já viu alguém bater à nossa porta? Pensando na empresa de exorcismo que abri. Até agora, não recebi um único negócio. Você está se arrependendo profundamente. Naquela época, você não hesitou nem por um segundo. Você afastou todos aqueles fantasmas. Agora, pensando bem, se os tivesse mantido, poderiam gerar receita para a empresa. Não tem jeito. Só restou reformular a empresa. Transformou-a em um centro de massagens para os pés. Mas assim também é bem. De qualquer forma, quando não tenho nada para fazer, vou relaxar os pés. Isso também é uma forma de prazer. Bai Yaoyao bufou friamente. Que tipo de pessoa você é? Eu ainda não sei. Abriu um centro de massagens para os pés. Só contrata garotas bonitas para te atender. Minha irmã ainda está por fora. Você ri despreocupadamente. Eu estudei as artes por mais de 10 anos. Agora, finalmente, tenho uma fortuna. E ainda não posso desfrutar disso. Eu só quero um pouco de conforto. Se você quer uma massagem, eu também posso aprender. Você ainda é jovem. Bai Yaoyao não ficou feliz quando ouviu isso. Levantei-me abruptamente. Eu já sou maior de idade há muito tempo, sou um adulto. Seu olhar subiu de baixo para cima. TSK, elogios. Realmente cresceu, hein? Bai Yaoyao, envergonhada, fez uma observação delicada. Vamos. O cunhado vai te levar para conhecer. Dizendo isso, você puxou a mão de Bai Yaoyao e foi em direção ao seu salão de pedicure. Vamos lá então. Hoje eu quero ver quantas raposas você tem escondidas nesse salão. Justo nesse momento, Bai Ningbin estava voltando para casa. Ao ver vocês dois saindo, ela perguntou, confusa: marido, para onde vocês estão indo? Sem esperar você responder, Bai Yaoyao apressou-se a responder. O cunhado disse que ia me levar para o salão de pedicure. Você a olhou com um olhar cheio de resignação. Você, pequena traidora. Como você me vendeu tão rápido? Ao ouvir salão de pedicure, o rosto de Bai Ningbin instantaneamente ficou sério. Ela perguntou com os dentes cerrados. Você realmente vai levar sua própria cunhada para o salão de banho? Que tipo de intenção é essa? Ao olhar, a situação não parece boa. Você precisa se explicar rápido. Ai, querida. Não me entenda mal. Aquele salão de banho é o melhor de Jianshen. O serviço é excelente. É tudo muito formal. É só um número e muitos ladrões bonitos. Maravilhoso. As mãos são muito habilidosas. É aquele salão de banho que cobra 20.000 por vez? O tom de Bai Ningbin estava cheio de dúvida. Isso mesmo. É aquele mesmo. Como você sabe disso, querida? Você a olha com uma expressão de surpresa. O rosto de Bai Ningbin ficou vermelho. Ela hesitou antes de falar. Na verdade, eu também já fui lá. Não posso negar. A técnica lá é realmente de primeira. Espere, algo está errado. Que salão de banho sério teria esse nome? O olhar avaliador de Bai Ningbin se fixou em você. Marido, aquele salão de banho não é seu. É? É ele quem abriu. Ele ainda vai lá todos os dias. Bai Yaoyao imediatamente respondeu. Bai Ningbin sorriu com raiva. É bom. A esposa está sobrecarregada de trabalho na empresa. Você, como presidente do conselho, não só falta ao trabalho. Como se não bastasse, abriu um salão de massagens às minhas costas. Será que eu não estou te atendendo bem? Ou será que a beleza da Yaoyao e a minha não são suficientes? Não se compara com aquelas que estão lá fora. Ao ouvir isso, você imediatamente faz uma cara de vítima. E não é por causa de uma certa senhora esposa? Seus pensamentos estão todos no trabalho e no seu irmão mais novo. E eu, como seu marido, fico em casa sozinho. Não posso sair para relaxar um pouco, Bai Ningbin ouviu o tom da conversa. Também não posso abrir uma loja sem fazer barulho. Eu também fico cansado no trabalho. Quero relaxar um pouco. Então, perfeito. Vamos juntos relaxar um pouco. Seus olhos brilharam. Já sabia que a esposa cairia nessa. Aproveitei e puxei a mão dela em direção ao elevador. Bai Ningbin estava sem palavras. Ela claramente queria que você se importasse mais. Como isso se transformou em irmos juntos para uma massagem em poucas palavras? No salão de massagens. Yaoyao não pôde deixar de exclamá-lo. Essa técnica é incrível. Tão confortável que eu quero vir todos os dias. Ningbin também sente o mesmo. De fato, sinto que todos os músculos do meu corpo estão relaxados. Estou me sentindo como se estivesse flutuando. Nesse momento, o massagista que está fazendo a massagem nos seus pés sorriu e disse: finalmente o chefe chegou. Recentemente, o negócio aqui está bombando. As vendas estão nas alturas.
O que acha de nos dar alguns benefícios? Você fez um gesto com a mão. Realmente, vocês trabalharam duro. Daqui a alguns dias, vou organizar um evento. Toda a equipe vai para a praia para um team building. Agora, vá buscar uma garrafa de Lafite. Hoje, a sua esposa também está aqui. Alguns estão degustando o Lafite. Em um piscar de olhos, metade da garrafa já acabou. Ningbin, levemente embriagada, se encostou em você e sorriu docemente. Marido, eu realmente te admiro. Que tal você assumir o cargo de presidente da empresa? Eu ficarei em casa sendo uma esposa que sabe cozinhar. Você balança a cabeça com carinho. Acenou para que o técnico ao lado saísse primeiro. Eu nem cheguei a ir para a faculdade. Como eu saberia sobre a operação de uma empresa? Deixe isso para o Duan. Você quer que o grupo Shinjiu e quebre no lugar? Voltar é realmente cansativo para mim. O tom de Bai Ningbin estava cheio de um significado de manha. Para que serve o seu vice? Não seria melhor deixar aquelas questões de cooperação com ele? Isso não é muito bom? O mercado é um campo de batalha. Aquele Lufo se aproveitou tanto. Já está na hora de aumentar a aposta para ele. É melhor cansá-lo até a morte. Bai Ningbin levantou a cabeça abruptamente. Você sabe que ele está sendo ganancioso. Ele não fez nada com ele até agora. Você soltou um resmungo. Quando ele não tiver mais valor de uso, você o enviará pessoalmente para dentro. Isso se chama reaproveitamento de resíduos. É verdade o que você disse. Afinal, o controle financeiro da empresa está em suas mãos. Até eu preciso te informar antes de usar. Bai Yaoyao deu uma risadinha. Este cunhado é o presidente do conselho. Mas, irmã, você como presidente tem muito mais poder. Não é mesmo? Sobre essa questão, até o pai tem que ouvi-lo. Ningbin concordou suavemente. Nesse momento, o toque do celular soou abruptamente. Você pegou e olhou. Acenou para Bai Ningbin. É o telefone do seu irmão e um tal. Bai Ningbin imediatamente ficou animada. Ela rapidamente pegou o celular e atendeu. Irmã Ningbin, onde você está? Estou com muita dor. Do outro lado da linha, a voz de Bi Tal estava chorosa. O rosto de Bai Ningbin mudou rapidamente e ela perguntou ansiosamente. Em qual hospital você está agora? A voz de Bi Tal estava embargada. Eu saí hoje e quebrei um osso. E ainda tomei uma injeção enorme. Eu quase pensei que nunca mais iria te ver. Irmã Ningbin, estou realmente com muito medo. Bai Ningbin estava claramente assustada com a aparência dele. Rapidamente tentou acalmá-lo. Tudo bem. Eu já estou indo. Fique ao lado e ouça tudo. Quase vomitei a comida de ontem à noite. Um grande homem que parece uma mulher. Ao lado, Bai Yaoyao também murmurou em voz baixa. Cunhado, olha aquele afeminado, não deve ser o 201. O último eunuco do século, certo? Essas palavras quase te fizeram rir até se engasgar. Contendo o riso, respondi em voz baixa. Com certeza é. Mas é apenas um homem. No fundo, ele deve ter um pouco de dureza. A menos que ele seja aquele tipo de doce super açucarado. Bai Yaoyao riu alto. Em seguida, imediatamente rebateu. Bobagem. É claramente só comer um pêssego bem fresquinho. Ha 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 ha. Os dois não conseguiram se conter e riram alto. Os olhos de Bai Ningbin estavam cheios de interrogações. O olhar passou entre os dois. Finalmente parou na distância próxima entre eles. Vocês dois estão tão perto um do outro. Bai Yaoyao soltou um sorriso travesso. Segredo à vista. Seu irmão adotivo ainda está esperando. Vá logo ao hospital para confortá-lo. Caso contrário, quando ele melhorar, não haverá mais oportunidade de confortá-lo. Essas palavras acenderam a indignação de Bai Ningbin. Pare de ser sarcástica. Ele é, de qualquer forma, seu irmão. Bai Yaoyao fez um gesto de pausa. Eu não preciso de um irmão afeminado. Ter uma irmã já é suficiente, Mino. Só você, irmã, tem inteligência suficiente para merecer esse tipo de pessoa. Bai Ningbin estava tão irritada que tremia. Estava prestes a xingar, mas suas palavras a calaram. Bai Yaoyao está certa. Vá logo. Caso contrário, quando seu irmão melhorar, não haverá mais como confortá-lo. Bai Ningbin mal podia acreditar no que ouvia. Marido, por que você também está defendendo ela? Porque ela é a querida do cunhado. Bai Yaoyao disse isso enquanto se pendurava em seu pescoço como um koala. Sorrindo satisfeito, rindo baixinho. Bai Ningbin reprimiu a raiva. Sua voz ficou um pouco mais baixa. Marido, vou primeiro ao hospital ver o Yuntal. Mas você parece tão generoso. Sorrindo, acenou com a mão. Vá, vá. Não tem problema se não voltar amanhã. Ao ouvir isso, o rosto de Bai Ningbin ficou instantaneamente alarmado. Não pode ser. Amanhã é nosso aniversário de casamento. Mas você parece não se importar nem um pouco. Continua tão despreocupado. Não é nada, só uma coisa. Desde que a Yaoyao e a Xiaoshu estejam comigo, está tudo bem. Além disso, neste meu spa, há milhares de belas mulheres que podem me acompanhar no aniversário.
É melhor você se concentrar em cuidar do seu bom irmão. Afinal, ele é seu parente próximo. Ao ouvir isso, a sensação de inquietação no coração de Bai Ningbin aumentou. Ela regalou os olhos e gritou: Não fale bobagens. Que parente próximo? Minha única pessoa sempre fui eu. Nosso aniversário de casamento. Você realmente deixou a Yao Yao e a Shen Oushu passarem com você. O que você me considera? O que você sente? Você respondeu com uma pergunta. Bai Ningbin estava tão ansiosa que quase chorou, olhando para seu olhar indiferente, e ainda agindo de forma íntima com a irmã. Era como se uma agulha tivesse sido cravada em seu peito. Você não está mais comigo? Ah! Querida, você é tão bonita. Como eu poderia não me importar? Você não vai procurar seu bom irmão? Vá logo. Se demorar mais, a pessoa realmente vai ter alta. Você disse com um sorriso forçado. Bai Ningbin mordeu os dentes com força. Não se arrependa. Depois de trocar de roupa, ela saiu sem olhar para trás. Saiu do centro de massagens e foi direto para o hospital. Você soltou uma risada fria. Cunhado, você realmente não se importa nem um pouco? Enquanto Yao Yao massageava seus ombros, não parava de perguntar. Dizer que não se importa de jeito nenhum é mentira. Afinal, são um casal. Mas metade do coração dela está naquele cara afeminado. Se eu falar demais, só vai piorar a situação. Brigar não adianta nada. Só vai deixar as coisas mais complicadas. Eu não vou brigar, para não parecer mesquinho. Isso só a deixou ansiosa. Exatamente. Eu vi que os olhos dela estavam vermelhos. Bai Yao Yao sorriu orgulhosamente. Como está a massagem? Minha habilidade de massagem não é ruim, né? Use um pouco mais de força com os dedos. Na parte dos ombros. A pressão um pouco mais forte. Do outro lado, no hospital, Bai Ningbin abriu a porta do quarto que encontrou Ponto e um tal. O que aconteceu com você? A irmã Ningbin chegou. Assim que a irmã chegou, ela se virou. Bi um tal se virou animado. E o resultado foi alcançado. O lugar onde foi picado pelo gigante. A dor fez ele ofegar. Só restou voltar para dentro, resignado. Como você contraiu raiva? A própria Ningbin ainda não se atreve a avançar. Ele de repente surtou. Bi um tal estava extremamente agoniado. Eu não tenho raiva nenhuma. Eu só quebrei um osso. No fim, aquele médico incompetente disse que eu tinha. Ele me deu uma injeção gigante direto. O médico já confirmou que você tem raiva. Você ainda tem coragem de mentir. A raiva dela subiu instantaneamente. Ela pensava que Bi um tal, neste momento, deveria estar pensando em algumas coisas. Mas não se sabe quando isso poderia explodir. Só podia ficar à distância. Sentada, só podia ficar longe e esperar. Conversando de maneira casual. Mas os dois não perceberam que, do lado de fora havia um par de olhos os observando às escondidas. Aqui, você acabou de sair do spa com Yao Yao. O celular de repente tocou. Chefe, você quer que eu entre e dê a ele outra injeção gigante? Você imediatamente ficou feliz. Claro que pode. Xiaobon, lembre-se de ser cuidadoso. Espere ele receber alta. Depois você coloca esse médico possuído na prisão. Isso é uma boa oportunidade para acumular méritos. Recebido. Irmão mais velho. Depois que tudo der certo, eu quero comer frango. Sem problemas. Depois de desligar o telefone, você sente que a noite está perfeita. E ainda tem uma beleza ao seu lado. Se não aproveitar a oportunidade para fazer algo, seria um desperdício dessa bela ocasião. Yao Yao, vamos. O cunhado vai te levar para brincar com algo afiado. Na manhã seguinte, Bai Ningbin voltou para a casa do hospital com o rosto cheio de medo. Só de pensar no médico segurando aquela seringa gigante. A imagem da agulha entrando no corpo de um. Ela não pôde evitar de tremer todo o corpo. Aquela grito angustiante. Quase rompeu o tímpano dela. Bai Ningbin entrou no quarto arrastando seu corpo cansado. E viu que você estava parecendo um porco. Ela ainda estava vestindo aquela roupa de motoqueiro. Dando uma olhada, parecia que ela tinha voltado de uma noite louca lá fora. Ao lembrar da sua atitude fria na noite passada, ela ficou cada vez mais irritada. Furiosa, ela jogou a bolsa que estava na mão. Então, virou-se e entrou no banheiro. Você, que estava tão familiar. De repente, sentiu algo macio em seus braços. Instintivamente, ela o abraçou com a mão direita. E então, caiu em um sono profundo novamente. Quando chegou às 3 da tarde, Bai Ningbin também despertou lentamente. Ao abrir os olhos, ela encontrou seu olhar. Bom dia, amor. Bom dia. O que é isso de um bom dia? Já são 3 da tarde. Você se virou e começou a se vestir. Os olhos de Bai Ningbin brilharam instantaneamente, focados em suas linhas, nos músculos definidos e nos 8 gomos do abdômen. Mesmo sendo a pessoa ao seu lado todos os dias, ainda não consigo evitar engolir zero secretamente. O almoço foi algo simples para os dois. Bai Ningbin estava pensando.
Hoje é o aniversário de casamento dela com Mu Jie. Não sei que surpresa ele vai preparar. Do outro lado, Byung-tal acordou com uma dor intensa. Sua bunda estava ardendo de dor. Ele imediatamente começou a xingar. Médico incompetente. Vou chamar a polícia para te prender. Ele, tremendo, tirou o celular do bolso. Apertou diretamente o 110. Companheiro, eu quero fazer um boletim de ocorrência. Depois de desabafar toda a raiva acumulada, Byung finalmente se sentiu muito mais aliviado. Chegaram rapidamente ao hospital. Após verificar as câmeras de segurança, levaram aquele médico. Ao aprofundar a investigação, descobriram que esse médico estava usando seu cargo para benefício próprio, superfaturar nos tratamentos. Ele arrecadou ilegalmente mais de 1 milhão. O que mais arrepiava os cabelos era: ele chegou ao ponto insano de remover órgãos saudáveis dos pacientes. Mas justo quando estavam prontos para decidir após coletar todas as provas, ele de repente começou a gritar como um louco: "Eu sou inocente!" Essa mudança repentina deixou todos sem saber o que fazer. Para garantir a segurança, decidiram enviá-lo primeiro para um hospital psiquiátrico para uma avaliação. Após uma série de exames profissionais, o relatório de avaliação mostrou que esse médico estava em perfeito estado mental. Não tem problema nenhum. Só então percebeu, fazendo barulho por meio-dia. Ele está fingindo ser louco para escapar da punição da lei, já que está confirmado que não é doença mental. Ele foi direto para a prisão, esperando pela próxima interrogatório. E aqui você está ocupado na cozinha. Uma figura fantasmagórica se aproximou silenciosamente. Chefe, o assunto está resolvido. Eu resolvi toda a questão daquele médico incompetente. Você se virou e sorriu satisfeito. Bom trabalho, marca registrada. Você trabalhou duro nos últimos dias. Xiaobao sorriu, revelando suas duas pequenas presas de tigre. Não foi difícil, não foi difícil. Apenas traga recompensas mais concretas. Você se divertiu. Além de frango. O que mais você quer de concreto? Xiaobao coçou a cabeça timidamente. Meu irmão mais velho não está saindo com uma entidade fantasma recentemente? Gostaria de pedir que você intermediasse. Ao ouvir isso, suas sobrancelhas se franziram instantaneamente. Espírito. Imortais têm 3 proibições. Você não sabe dessa regra. Mas essa regra celestial não foi abolida há muito? Oficialmente, foi abolida. Mas na prática, a regra ainda existe. Além disso, aquela regra quebrada que Shen Xin alterou, causou uma grande confusão para algumas pessoas. Não diga mais. Rápido, avise o Daba para ficar longe daquele espírito fantasma. Ele não é parente do imperador de Jade. E ele mesmo ainda não se tornou um imortal. Isso diz respeito ao seu futuro caminho espiritual. Se não tomar cuidado, pode nem ter a chance de reencarnar. É tão sério assim? Você ainda não vai logo? Se demorar mais, vai ser exposto. Você levantou a mão e deu um tapa que o fez voltar ao chão. Às 8 horas da noite. Você já havia preparado uma mesa cheia de um jantar delicioso. Ziningbin estava no quarto se arrumando. No espelho, ela usava um vestido de alças, com uma tiara que você lhe deu. Seu coração estava tão doce quanto mel. Hoje é um dia importante. Uma grande colaboração da empresa. Ele deixou tudo nas mãos do seu subordinado para resolver. Se ele falhar, vai acabar comendo pão duro na prisão. E você está sozinho na varanda, com o celular na mão, conversando com Shen Youxu do outro lado da linha. Irmão, adivinha o que aconteceu? Hoje, Byung surpreendentemente fez uma boa ação. A voz de Shen Youxu estava cheia de surpresa incontrolável. Você sorri levemente. Que tipo de boa ação ele poderia fazer? Ele mandou um médico incompetente para dentro. Youxu compartilha animadamente. Você solta uma risadinha. Aquilo não é mérito dele. Fui eu quem agiu. Então foi você que fez isso. Youxu ficou surpresa por um momento e logo se preocupou. Você acha que isso é realmente certo? Você não usou nenhum tipo de magia contra ele, né? Isso não vai afetar suas boas ações, vai? Você solta uma fumaça e fala calmamente. As travessuras do pequeno demônio. Como isso pode cair sobre mim? Mesmo que eu quisesse me vingar dele, ele só pode aceitar isso de forma honesta. Suas palavras transparecem uma autoridade e confiança inquestionáveis. De repente, você muda de assunto. Por que você ainda não terminou com o Byung? Você tem algum outro plano? Shen Youxu bufou, claramente irritada. Esse Byung é um verdadeiro canalha. Cante meu sentimento, não diga. E ainda quer se envolver com os gêmeos. Eu definitivamente não vou deixá-lo em paz. É por isso que não terminamos. É para que ele também experimente a impotência. A namorada sendo cortejada por outra pessoa. Ao ouvir isso, seu canto da boca se levantou levemente, com um toque de diversão. Então, senhorita Shen Youxu, você se importaria se eu me aproximasse? O rosto de Shen Youxu instantaneamente ficou vermelho. Envergonhada, ela virou-se para o lado. Então, é claro que eu não poderia pedir mais.
Nesse momento, um suave som de passos ecoou pela sala. Uma voz suave perguntou: "Com quem você está falando?" Ao ouvir isso, Bai Ningbin veio rapidamente por trás e te abraçou suavemente. Um sorriso gentil se espalhou pelo seu rosto. É a irmãzinha Xiaoshu. Ela ligou especialmente para nos desejar um feliz aniversário de casamento. O sorriso radiante no rosto de Bai Ningbin congelou instantaneamente. Ela regalou os olhos, olhando para você com incredulidade. Então, de repente, estendeu a mão para pegar seu celular. "Shu, o que você realmente quer?" A voz de Bai Ningbin estava cheia de raiva e questionamentos. "Você não vai parar até roubar meu marido?" Do outro lado da linha, Shin Shu explicou, um pouco sem saber o que fazer. "Irmã, você está se confundindo. Eu e o irmão Mu somos apenas irmãos. Eu liguei puramente para desejar felicidades a vocês." Mas a Zine não consegue ouvir isso de jeito nenhum. A situação saiu do controle. Irmã fantasma. No mundo, quem liga todos os dias? A figura fantasmagórica da vida do outro. Você chama isso de pureza? Será que devemos esperar até que eles estejam juntos? Então me diga que estamos trocando idiomas. Essas palavras soaram como um golpe, atingindo profundamente o coração da Shen Youshu. A voz imediatamente ficou embargada. "Como você pode me incriminar assim? Você precisa falar com consciência. Desde que meu namorado te deu uma assistência, ele tem sido muito frio comigo. E ainda diz que você é especialmente boa com ele. Liga todos os dias para perguntar como ele está. Se eu pudesse me casar com você, a família Bi teria que honrar seus ancestrais." Estrondo. Bai Ningbin foi atingido por um raio 2. Ela ficou completamente paralisada. Bi Yunto realmente disse isso. Ela não consegue acreditar que seu irmão adotivo diria algo assim. Eles são claramente apenas irmãos. Você recuperou o celular. Repetiu de forma sarcástica. Casou-se com a irmã. Até o túmulo da família Bi pode honrar os ancestrais. Marido. Não é assim que as coisas são. Bai Ningyi ficou tão assustada com essas palavras que quase desmaiou. A voz, cheia de súplica, explicou apressadamente. "Eu realmente sou apenas irmão dele. Eu nunca fiz nada que te desonrasse. No entanto, você não escuta." Ele soltou um sorriso frio e continuou a zombar. "Ah, claro, claro. Você, com certeza, não fez nada que me desonrasse. Você não estava apenas sendo gentil? Quando seu irmão adotivo estava doente, você correu para cozinhar para ele. E tem mais. Assim que chega o fim de semana, seu irmão adotivo faz uma ligação. E você vai correndo acompanhá-lo sem pensar duas vezes. Certo?" E SHN Yus começou a falar de forma exagerada. "Meu namorado está doente. Ele nem sequer me ligou. Em vez disso, foi direto falar com você. Você é uma grande figura importante. Está tão ocupado que não consegue parar. E ainda consegue arranjar tempo para cozinhar para ele. O que isso significa? Isso não significa que Yunfan já te considera como namorada? Eu, a namorada oficial. No final, acabei perdendo, não é?" Bai Ningbin ficou pálida assim que ouviu. Ela apressadamente explicou. "Marido, você precisa confiar em mim. Quando Yuntan ficou doente, eu cuidei dele. Eu realmente fui ajudar por uma boa causa. Isso foi porque ele estava trabalhando horas extras na empresa. Havia alguns problemas de trabalho que ele não conseguia resolver. Foi por isso que fui ajudá-lo. É realmente só isso." Você quase não conseguiu conter o riso. Ela gentilmente enxugou as lágrimas que estavam prestes a rolar de seus olhos. Então, ela começou a falar lentamente. "Você é muito mais gentil com ele do que comigo. Ele está gerenciando a empresa há meses. Por que os outros funcionários têm esse tratamento? Se você pudesse tratar todos os funcionários de forma justa." Eu acreditei nas suas mentiras desde o ano passado. Bai Ningbin balança a cabeça desesperadamente. "Não é isso. Eu realmente o vejo como um irmão. Minha única pessoa sempre fui eu." Você ouve impassível e responde friamente. "Então eu também vejo a Xiao Shu apenas como uma irmã. Ela é apenas uma garota, sem amigos ou familiares nesta cidade. Qual é o problema em eu cuidar um pouco mais dela?" Ela morde os lábios, completamente à beira de um colapso. "Você não acha que vocês estão muito próximos?" Você imediatamente se lembra. "Então você não acha que está muito próximo do Byung-tal? Você não voltou a noite passada, certo? Você disse que vocês estavam sozinhos no hospital. O que pode fazer? O que pode fazer?" O rosto de Bai Ningbin de repente, perdido. "Amor, como você pode me olhar assim? Quem saberia disso?" Você dá uma risada fria. "Xiao Shu, eu vou desligar agora. Hoje é o aniversário de casamento da sua cunhada e meu. Vamos falar sobre isso amanhã." Shen Youshu respondeu obedientemente. "Então, desejo a você e sua cunhada um feliz aniversário. Tchau." Depois de desligar o telefone, você se virou para olhar a Bai Ningbin, que estava paralisada. Primeiro vamos comer." Ouvindo isso, Bai Ningbin, recuperandose, teve um brilho nos olhos.
Amor, você. Você segurou a mão dela, que era delicada como se não tivesse ossos. Minha esposa é minha 2. Cometeu um erro. Dar uma leve batida já seria suficiente. Se realmente fosse. Essa beleza incomparável e riqueza desmedida. Não é para beneficiar estranhos. Você não pode se cansar de Bai Ningbin. E ainda precisa ensiná-la devagar. 1 hora de reunião. Na mesa do jantar à luz de velas. Ela estava com uma expressão satisfeita, desfrutando do bife. Você não estava muito feliz por dentro. Se não fosse pelo medo de esfriar a comida. Você nunca pensou em deixá-la escapar tão facilmente. Bai Ningbin percebeu rapidamente seu estado. Colocar para baixo, levantar. Bai Ningbin olhou para você com seriedade. Espero que possamos ser felizes assim para sempre. Essas palavras acalmaram um pouco a raiva no coração. Mas você ainda não consegue evitar um suspiro. A felicidade é possível. Mas você precisa resolver suas pendências primeiro. Bai Ningbin, é claro, entendeu o que estava em jogo. O que exatamente isso significa? Uma imagem de você falando ao telefone com Shen Youxu passou pela sua mente. Aquele tom afetuoso ainda parecia ecoar em seus ouvidos. Isso a fez sentir uma dor imensa no coração. A voz dela era clara e firme, sem uma pitada de hesitação. Eu vou manter distância de Yuntão. Marido. Também espero que você mantenha distância de Shen Youxu. Mas você claramente não ficou satisfeito com essa resposta. Por que não simplesmente o demitiu? Bai Ningbin mordeu os lábios, como se estivesse pesando as palavras. Ela começou a falar lentamente. Na verdade, ele se esforça muito. Ele também fez muitas contribuições para a empresa. Espero que você possa entender minha dificuldade. Entender. Eu certamente entendo. Você muda de assunto e continua. Mas Youxu também é uma boa garota. Ela veio sozinha para esta grande cidade estudar. E é uma estudante de destaque em uma universidade de elite. Seu futuro é promissor. Devemos dar a ela uma oportunidade, para que ela possa brilhar na empresa. E no futuro, ela pode se tornar uma grande aliada para a empresa. Essas palavras deixaram Bai Ningbin com sentimentos mistos. Ela sabe que suas palavras fazem sentido. Shen Youxu realmente tem um potencial ilimitado. Mas a inquietação e a preocupação em seu coração não desaparecem. Você levanta seu copo e toca levemente o dela, produzindo um som nítido de tilintar. Nesse momento, Bai Ningbin de repente se levanta. Com um sorriso doce, ela diz suavemente: Marido, vamos brindar com nossos copos. Ao ouvir isso, você ri levemente. Claro, nós realmente nunca brindamos juntos. Os dois se olham e sorriem. E, em sintonia, entrelaçam os braços. Estava prestes a beber o vinho da taça. No entanto, exatamente neste momento romântico, um toque de celular repentino explodiu e despedaçou essa atmosfera acolhedora. Ao ver que a chamada era de Bi-Yunto, Bai Ning imediatamente ficou pálida e explicou apressadamente: Marido, eu realmente não sabia que ele ligaria. Pode ser que tenha alguma urgência de trabalho para relatar. Você levantou uma sobrancelha. Atenda. É uma boa oportunidade para seu irmão assistir a gente brindando. Um traço de constrangimento passou pelo rosto dela, mas ela ainda assim pressionou o botão para atender. Do outro lado da linha, a voz de Bi-Yunto soava triste. Irmã Ningyi, onde você está? Eu saí do hospital hoje e não te vi. Você não quer mais saber de mim? O rosto de Bai Ning instantaneamente ficou rígido. Ela rapidamente forçou um sorriso e explicou: Como poderia ser? Eu sou sua irmã, afinal. Observando a mudança em seu rosto, você ri friamente por dentro. Realmente não consegue evitar fazer besteira. E Bi-Yunto imediatamente aproveitou a deixa. Então, irmã Ningbin, você pode vir à minha casa me fazer companhia esta noite? O coração de Ningyi deu um salto. Apertando o celular, ela disse: Como eu poderia ir à sua casa? Eu sou uma mulher casada. Você também tem namorada. Isso é muito inadequado. No entanto, você teve uma nova percepção sobre a atitude de Ningyi. Então, o que você acha? Continue ouvindo em silêncio. Quero ver quão absurdo isso pode ficar. Bi-Yunto do outro lado ainda não estava preocupado. O que há de errado? Nós somos irmãos, ué. Não é natural que a irmã cuide do irmão? Ningyi franziu levemente a testa e apertou os lábios. Hoje é um dia muito importante para mim e para o seu irmão. É um dia muito importante. Você ainda tem muito tempo de férias. Então, cuide-se e descanse tranquilo. Espere eu ter um tempo livre para te visitar. No entanto, assim que ele terminou de falar, a pessoa do outro lado da linha parecia querer dizer algo mais, mas foi abruptamente interrompida por um grande estrondo. Em seguida, ouviu-se o som agudo do vidro se quebrando, extremamente estridente. As mãos pareciam ter caído de um lugar alto, batendo com força no chão. Por fim, restou apenas um sinal de ocupado. Bai Ningbin, com um rosto cheio de terror, gritou sem voz. A mensagem fria que veio do celular
Parecia um pesado golpe em seu coração. Isso a envolveu instantaneamente em uma sensação de inquietação. Ela segurou o celular com força, murmurando para si mesma. Yunji deve estar em apuros. Eu preciso anotar isso e ir procurá-lo. Desculpe, meu amor. Eu realmente queria comemorar nosso aniversário hoje. Mas do lado de Yuntal, as palavras de Bai Ningbin estavam cheias de culpa e desamparo. Você tinha um sorriso que não era bem um sorriso no rosto. Essa ligação de vocês não parece muito com irmãos, né? Parece mais uma provocação de algo secreto. O rosto de Bai Ningbin instantaneamente ficou extremamente feio. A voz estava cheia de mágoa e raiva. Muji, o que você quer dizer? Você está duvidando que eu te traí? Yun é meu irmão. Somos inocentes. Pare de falar besteiras aqui. Você começou a falar de forma estranha. Não sei quem foi antes. Eu só liguei para minha irmã para ver como ela está. Alguém parece que comeu. Como isso chegou até mim? Então se tornou uma confusão na minha cabeça. Como você pode ser tão contraditório? O rosto de Bai Ningbin ainda estava firme. Você é simplesmente irracional. Saia daqui rápido. Vá encontrar seu bom irmão e converse com ele. Sua voz estava cheia de desgosto e irritação. O rosto estava impaciente. Bai Ningbin arregalou os olhos. Estão todos tremendo. Como você pode me dizer isso? Yuntão está em perigo iminente agora. Você ouviu aquele barulho de batida no telefone? Você não ouviu? Ouvi dizer que houve um grave acidente de carro. A voz dela estava cheia de ansiedade e medo. As lágrimas estavam se acumulando em seus olhos. Podiam cair a qualquer momento. Mas você não se importou e apenas acenou com a mão. Está bom, está bom. Não fique fazendo escândalo como uma mulher histérica aqui. Se você vai sair, saia logo. Se for embora, não volte. Bai Ningbin ficou rígida de repente. Ela não conseguia acreditar que aquele homem frio à sua frente era, na verdade, o negócio que ela mais se importava. Ela sentiu seu mundo desmoronar instantaneamente. Seu coração estava cheio de desespero e impotência. Marido, por favor, não diga isso sobre mim. Bai Ningbin falava com a voz embargada. As lágrimas finalmente caíram. Esta é a nossa fortuna. Temos tantas lembranças maravilhosas. Como você pode me tratar assim? Eu juro que só tenho você. Liu é apenas o irmão mais novo. O tom está cheio de súplicas. Espero que você possa acreditar que ela a entende. Mas você só se preocupa consigo mesmo. O porco crocante que fiz está a caminho. Realmente delicioso. Ver você ignorá-la. Bai Ningbin ficou tão irritada que quase mordeu os dentes. Sem dizer uma palavra, calçou os sapatos e saiu. Mas quando ela entrou no carro e ligou o motor, sua mente involuntariamente trouxe à tona seu rosto indiferente. Um leve arrependimento passou por seu coração. Mas logo começou a se consolar. Meu marido certamente entenderá. Ele é um praticante. O coração é muito mais aberto do que o das pessoas comuns. Somos um casal. De vez em quando, brigamos, mas não é nada sério. Espere ele se acalmar. Vou para casa e o acalmarei. Assim, tudo se resolverá. Bai Ningbin estava convencida de que você estava desejando seu corpo intensamente. Com certeza não quer que ela fique triste. Ao pensar nisso, seu coração, que estava agitado, começou a se acalmar um pouco. Mas ao lembrar do acidente do Bi, aquela preocupação voltou com força. Ela rapidamente pegou o celular e abriu o aplicativo de notícias, para ver se havia alguma notícia recente de acidente na cidade. E, de fato, após algumas buscas, ela encontrou um vídeo relacionado na plataforma. Ao verem deitado lá, em uma situação terrível, seu coração imediatamente ficou em choque. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Uma camada de suor frio apareceu em sua testa. Bai Ningbin não se atreveu a perder mais tempo. Ela pisou fundo no acelerador e foi direto para o local do acidente. Enquanto isso, você caminhou lentamente até a janela, observando o carro sair do condomínio, até desaparecer no horizonte distante. Após um momento, você soltou um leve suspiro, tirou o celular do bolso e ligou para Shen Youshu. Não demorou muito para a outra parte atender. Irmão Mu, por que você de repente me ligou? Você hesitou e começou a falar com um tom pesado. Xiaoshu, meu coração está partido, irmã. Sua cunhada me deixou de lado por causa do seu namorado. O que você acha que é isso? Shen Youshu ficou confusa e perguntou rapidamente. Como sua cunhada pode fazer isso? Irmão Mu, não fique triste agora. Talvez ela tenha um compromisso urgente. Você deu um sorriso amargo e continuou a se lamentar. Como posso não ficar triste? Xiaoshu, como sua cunhada pode me tratar assim? Eu sou o marido dela. Ela simplesmente me deixou de lado e foi ficar com seu namorado. Shen Youshu ouviu e imediatamente começou a confortá-lo. Irmão Mu, não fique triste. Sua cunhada pode não estar pensando direito. Não pense muito nisso. Quando ela voltar, vocês conversam direitinho.
Você suspirou profundamente e continuou a falar com um tom de mágoa. O que mais posso dizer? Ela nunca se importou com nosso aniversário de casamento. Com uma ligação do Biunto, ela saiu correndo. Me deixou sozinho em casa, guardando um lar vazio. Quanto mais a Shen Youxu ouvia, mais ansiosa ficava. Irmão Mu, não fique preocupado. Me mande o endereço. Vou até você agora. Ao ouvir isso, seu coração se encheu de alegria e você perguntou rapidamente. Você realmente quer passar o aniversário de casamento comigo? Shen Youxu respondeu sem pensar. Eu quero. Vou trocar de roupa agora. Espere um momento por mim. Certo. Eu vou te esperar. Um sorriso involuntário apareceu em seu rosto. Em seguida, desligou o telefone. Satisfeito, virou-se e continuou a comer. No entanto, nesse momento, uma figura deslumbrante apareceu diante de você sem aviso. Você olhou mais de perto e exclamou. Yao Ayu, o que você está fazendo aqui? Yao Ayu estava vestindo um lindo vestido branco de alças. O material leve e transparente deixa o corpo impressionante dela quase visível, especialmente aqueles belos e longos. Esta ferida de Ninbin ainda é forte. Ela esconde as mãos pequenas nas costas. Ela pula e se aproxima de você. Ela fala com um sorriso que não é bem um sorriso. Eu vim passar o aniversário de casamento com você. No entanto, eu não esperava que você ainda tivesse convidado outra pessoa. Bai Yao Yao faz bico insatisfeita. Duas mãos apertam suavemente seu rosto. Uma grande beleza não é suficiente. Você ainda quer mais uma? Você, seu grande idiota. Como você é tão mulherengo? Um sorriso de carinho surge em seu rosto. Ele segurou aquelas pequenas mãos. Ai, quem poderia imaginar que você, essa garota viciada em internet, hoje me daria uma surpresa tão grande? Ao ouvir isso, Yao Yao fechou os olhos com orgulho e fez um som de desdém. No fundo, estava tão doce como se tivesse passado mel. Depois de um tempo, ela abriu os olhos e continuou. Hoje, a senhorita está muito mal. Por isso, vim especialmente até você para me animar. Se você conseguir me fazer feliz, eu vou passar este aniversário com você. Ok. Depois que terminarmos de comer, eu vou jogar com você. O que acha? Você disse sorrindo. Está combinado. Ziyu Yao Yao, satisfeita, entrelaçou seu braço. Ela caminhou até a mesa e se sentou. Quando seu olhar passou pelo copo usado por Bai Ningbin na mesa, ela não hesitou em pegá-lo e jogá-lo no lixo. Em seguida, ela pegou um copo novo e colocou na mesa. Já que ela não quer beber com você, então eu vou te acompanhar. A voz de Ziyu Yao Yao era clara e agradável. Suas bochechas estavam ruborizadas, com um toque de timidez. Naturalmente, você não suporta estragar a diversão. Depois de servir um pouco de vinho tinto para ela, os braços das duas pessoas se entrelaçaram levemente. Em seguida, ambos levantaram a cabeça juntos. Beberam todo o conteúdo do copo de uma vez. O rosto rosado de Yao Yao instantaneamente ficou mais vermelho. Ela baixou a cabeça timidamente. Irmão Mu, você pode me alimentar com legumes? Seu coração quase derreteu com a aparência adorável dela. Ele rapidamente pegou um pedaço de comida que ela estava comendo. Com cuidado, ele entregou a comida a ela, falando suavemente. Yao Yao abriu a boca. Yao Yao abriu a boca sem cerimônia. Ela deu uma mordida e engoliu. Nesse momento doce e acolhedor, o som da campainha de repente tocou. Yao Yao fez um som de descontentamento. Chegou muito rápido, não? Veio de foguete? Eu vou abrir a porta. Ela se levantou e passou ao seu lado. Seus olhos brilharam de maneira travessa. Ela se inclinou e deu um beijo furtivo em seu rosto. Você ficou completamente paralisado. Instintivamente, levantei a cabeça. Yao Yao, no entanto, fez uma careta e mostrou a língua para você. Correu rapidamente para abrir a porta. No momento em que a porta se abriu, as duas garotas estavam de frente uma para a outra. Ambas ficaram impressionadas com a aparência uma da outra naquele momento. Irmã Xiao Shu, você está linda demais! Bai Yao Yao olhava para Shen Youxu com admiração. Shen Youxu sorriu timidamente. Yao Yao, você também está incrível. Você realmente me impressionou. Se os homens lá fora vissem isso, e não terão que fazer fila para te procurar? Hehe. Aqueles homens lá fora não são nada bons. O melhor mesmo é o nosso. Yao Yao se aproximou e entrelaçou o braço de Youxu. Elas entraram lentamente na casa. Assim que entraram na casa, seus olhos instantaneamente ficaram fixos. Instintivamente, você engoliu em seco. Olha como ele está. A baba quase está caindo. A Ziaya está rindo às escondidas. A Shen Youxu mordeu os lábios. Em seguida, não conseguiu conter uma risadinha. Você rapidamente limpou a garganta. Fez uma cara séria. Pequena Shu, já que você veio, então vamos comer. Assim que as palavras saíram, você acenou despretensiosamente com a mão direita em direção à cozinha. Uma cena mágica aconteceu.
Um copo novinho parecia ser puxado por uma mão invisível. Voou da cozinha de maneira inexplicável e caiu na palma da sua mão. Um canto da sua boca formou um sorriso fraco. Obrigado por vir me acompanhar neste dia de lembranças difíceis. Um brinde a você. O rosto da Shen Youshu ficou vermelho. Irmão Mu, quem deveria agradecer sou eu. Eu peço desculpas em nome daquele cara sem vergonha, o Bi Yunto. Depois, com certeza, eu vou xingá-lo. Deixe que ele venha até você e se curve para pedir desculpas. Assim que terminou de falar, levantou o copo e fez um brinde suave com você. Você não pensou duas vezes e respondeu diretamente. Já Shen Youshu parecia muito mais reservada. Apenas provou elegantemente um gole. Bai Yaoyao virou os olhos rapidamente. Ela sugeriu: cunhado, que tal você e a irmã Xiaoshu também fazerem um brinde? Assim que essas palavras saíram, o coração de Shen Youshu começou a bater como um tambor. Como isso pode ser? Cruzar os braços, isso é algo que só os casais podem beber. Mas Bai Yaoyao riu despreocupadamente. Antes de você chegar, eu e o cunhado já fizemos um brinde há muito tempo. E hoje é nosso aniversário de casamento. Nossa relação não é tão simples quanto a de irmãs, você sabe. Shen Youshu ficou atordoada com o que foi dito. Por um momento, não soube como rebater. Mas, pensando bem, parece que não tem nada de errado. Bai Ningbin no aniversário de casamento. Neste dia, deixou o marido para pagar. Essa coisa já não era justa desde o começo. Além disso, Ziyaoyao também bebe? Então, por que ela não pode beber? Pensando nisso, Shen Youshu deu pequenos passos. Atenciosamente, ajudou a servir para você. Irmão Mu, vamos beber um copo também. A voz dela tinha um leve tremor quase imperceptível. O olhar dela estava ainda mais instável. Não se atrevia a olhar nos olhos de Mu Jie. Mas essa aparência tímida fazia você sentir que era insuportável. Lentamente estendeu o braço e entrelaçou seu braço com o de Shen Youshu. O movimento era um pouco desajeitado, mas no ar pairava uma atmosfera. Depois de beber, o olhar de Shen Youshu, inconscientemente, caiu em suas próprias mãos. Apenas naquele instante, uma imagem de um casamento chinês passou pela sua mente. No casamento imaginado, você estava vestindo um manto vermelho brilhante. E ela mesma também estava vestida de vermelho. Eu também quero beber. Ziyu também se aproximou rapidamente dos dois e serviu o vinho tinto. Ela disse com um sorriso radiante: Vamos brindar juntos com este copo. E depois, vamos viver bem. Com o tempo, você vai estar tão feliz que vai transbordar. E Shen Youshu estava bem mais corajosa desta vez. Nós três vamos nos dar bem juntos. Assim, os braços dos três se entrelaçaram. E ao mesmo tempo, esvaziaram os copos. Nesse meio tempo, assim que Ningbin chegou ao hospital, ela correu apressadamente até a parte de trás da ambulância. Ao ver os olhos fechados da maca, e ainda havia um sinal de marca registrada. Com os olhos fechados, parecia que não ia aguentar. O coração de Ningbin disparou de repente. Ela regalou os olhos em incredulidade. O medo e a preocupação a invadiram instantaneamente. O que exatamente aconteceu? Quem fez isso com você? Mas os profissionais de saúde não paravam. Cada um deles estava a sério. Direto, empurraram Bi Yunto para a sala de emergência. Bai Ningbin estava prestes a enlouquecer de preocupação. Só pude segui-los correndo. Fiquei na porta da sala de cirurgia, ansioso, andando de um lado para o outro. Na minha mente, a imagem dele em estado crítico se repetia. Aquela face horrenda e a respiração fraca eram como um corte. Quando essa imagem e a memória se misturaram. Quando a sombra da pessoa que a empurrou apareceu. De repente, uma onda de frustração surgiu em Ningbin. Seu olhar seguiu. Tirou o celular e discou um número. É hora de agir. A pessoa do outro lado claramente ficou surpresa. Senhorita, por favor, ordene. A figura fantasmagórica não hesitou. O rosto de Ningbin estava como gelo. Sua voz não tinha um pingo de calor. Prova. Hoje, quem foi que colidiu com Bi Yunto? A figura fantasmagórica parecia um pouco confusa. Quem é Bi Yunto? O irmão daquela pessoa de 6 anos atrás. Os dados dele. Amanhã eu quero boas notícias. Bai Ningbin terminou de enviar os dados. Com um tom autoritário, deu a ordem. Desligou o telefone. Ela estava tensa e se sentou. Olhou inconscientemente para o celular. Não recebeu nenhuma ligação ou mensagem. Isso a deixou ansiosa e sufocada. No dia seguinte, ao meio-dia, no quarto do hospital, olhando para Bi Yunto, que estava cheio de tubos. Bai Ningbin estava com o rosto cheio de preocupação. Sua voz estava embargada. Você precisa se recuperar, por favor. Eu já avisei seu irmão. Não posso ficar sem você novamente. O tempo passa a cada segundo. Ela sempre estava preocupada com Yunto. Em seu coração, ela desejava que ele melhorasse logo. Finalmente, em um momento, o dedo dele se moveu levemente.
Esse pequeno movimento foi captado rapidamente por Bai Ningbin. Ela ficou instantaneamente nervosa. Aproximou-se rapidamente e sussurrou em seu ouvido. Yunto, você consegue ouvir o que estou dizendo? O milagre realmente aconteceu. Atordoado até a metade, Byung-Tao lentamente abriu os olhos. Ning, irmã Ningyi. Ao ouvir isso, a grande pedra na água de Ningyi finalmente caiu. Mão que agarrou com emoção. Finalmente acordou. Eu sabia que você definitivamente ia acordar. Ontem à noite me assustou muito. Em seguida, ela imediatamente gritou para fora do quarto. Doutor! O paciente acordou. O médico correu apressadamente até lá. Imediatamente fez um exame rápido. Ao ver a recuperação, todos ficaram surpresos. O paciente agora só precisa descansar bem. Não se preocupe. Estimase que em 2 semanas ele poderá receber alta. Após ouvir isso, o coração de Ningyi finalmente se acalmou. Obrigado, doutor. Você realmente é incrível. Vou esperar o doutor. O rosto de Ningyi exibiu um leve sorriso de alívio. Mas quanto tempo isso vai durar? Ela então fez uma expressão séria. Você disse que não deveria andar à noite. O que você está fazendo no meio da rua? E ainda foi atropelado por um caminhão. Se não fosse por sorte, já teria encontrado o fim.